No momento em que os olhos de Dante Russo encontraram os de Ella Carter em um restaurante lotado, a vida comum dela se despedaçou. Ela era apenas uma garçonete, invisível, esquecível, segura. Mas para ele, ela era algo totalmente diferente. O que começou como um único olhar se tornou uma obsessão. Uma obsessão que a arrastaria das margens da sobrevivência, para o coração violento e inebriante de seu império criminoso. Ela pensou que estava servindo o jantar. Mal sabia ela que estava caindo em uma armadilha. Uma armadilha preparada pelo homem mais perigoso da cidade. Um homem que a observava há muito mais tempo do que ela imaginava. E que não mediria esforços para fazê-la sua. Se você está pronto para uma história sobre poder, obsessão e um amor que quebra todas as regras, fique comigo até o final. Deixe o seu like, comente com a sua cidade para eu ver até onde essa história viaja e vamos mergulhar nisso. O restaurante cheirava a dinheiro, não aquele cheiro limpo e fresco de uma carteira nova, mas o aroma mais antigo e pesado de couro, charutos e vinho. Um vinho que custava mais do que o aluguel de ela. O cheiro se agarrava às cortinas de veludo. Estava impregnado nos tapetes persas. Pairava no ar como uma ameaça silenciosa. Ella Carter trabalhava no Aurelius há 8 meses. E ela ainda não estava acostumada com aquilo. O peso daquilo, a forma como os lustres lançavam luz dourada sobre rostos que nunca sorriam para pessoas como ela. Ela tinha 23 anos e era invisível. Esse era o truque para sobreviver ali. Aprender a ser vista apenas o suficiente para fazer seu trabalho. Mas não tanto a ponto de alguém realmente olhar para ela. Os homens que comiam ali não viam garçonetes. Eles viam obstáculos, ruído de fundo, peças móveis em um jogo que ela não entendia e não queria entender. Ela havia aperfeiçoado a arte disso. Mantenha a cabeça baixa, a voz agradável, as mãos firmes. Pegue suas gorjetas. Vá para casa. Não faça perguntas. Esta noite deveria ser como qualquer outra. Ela bateu o ponto às 5, prendeu o cabelo em um coque arrumado que a fazia parecer mais velha. E vestiu o vestido preto que todas as garçonetes usavam. Simples, caro, projetado para se misturar. A multidão de sexta-feira já estava entrando quando ela chegou ao salão. E a cozinha era um caos. O próprio Aurélio gritava ordens em italiano rápido. Seu rosto estava vermelho. Suas mãos se moviam como as de um maestro. Ela havia aprendido a ignorar. Ela pegou sua seção, 4 mesas perto do fundo, as mais silenciosas, e começou sua rotina. Sorrir, acenar, servir água, recitar os pratos do dia. Era mecânico, seguro, entediante. E então Marco, o gerente do salão, agarrou seu cotovelo no meio de sua segunda mesa. Você vai mudar de setor, ele disse. Ela piscou. O quê? Seção VIP, mesa 12. Seu estômago revirou. Marco, eu não é um pedido. A voz dele era ríspida, seus olhos já se desviavam para a entrada. Antônio ligou dizendo que estava doente. Você vai cobrir. Ela queria discutir. A seção VIP não era apenas diferente, era outro mundo. As pessoas que se sentavam lá não davam gorjetas melhores. Elas davam gorjetas piores porque presumiam que o restaurante cobria tudo de qualquer maneira. Eram exigentes, rudes e tinham segurança. Homens armados de verdade que ficavam nos cantos e observavam. Mas Marco já estava se afastando, e ela sabia que não adiantava insistir. Ela pegou uma toalha limpa, ajeitou o avental e se dirigiu para o canto do restaurante que passara 8 meses evitando. A mesa 12 ficava no fundo, em uma alcova. Era emoldurada por painéis de madeira escura e lâmpadas Edison de baixa luminosidade. Era privada, separada, como se existisse em sua própria bolha de realidade. Ela se aproximou lentamente, seus sapatos silenciosos no tapete grosso. Seu coração batia em um ritmo irregular contra suas costelas. Havia 4 homens na mesa. 3 deles mal foram notados. Eram grandes, de ombros largos, com ternos caros. Ternos que não escondiam totalmente o volume por baixo. Eles tinham a aparência de homens que eram pagos para ficar parados e machucar pessoas quando necessário. Um deles olhou para ela quando ela se aproximou, sua expressão tão vazia quanto uma parede. Mas o 4º homem, ela prendeu a respiração. Ele estava sentado na cabeceira da mesa. Uma mão repousava levemente na haste de uma taça de vinho. A outra estava sobre o encosto da cadeira, como se ele fosse dono não apenas do assento, mas da sala, do prédio, do próprio ar.
Ele era mais jovem do que ela esperava, talvez com 30 e poucos anos. Tinha cabelos escuros que pareciam ter sido cortados com uma faca, e olhos tão afiados que poderiam tirar sangue. Seu terno era preto, perfeitamente ajustado, e ele o usava como alguns homens usam armaduras. Ele não ergueu o olhar quando ela parou na mesa. "Boa noite", ela disse, e odiou como sua voz soou baixa. "Posso oferecer algo para os senhores beberem?" Um dos outros homens, um cara de pescoço grosso com uma cicatriz na mandíbula, resmungou. "Whisky. Puro." Os outros repetiram os pedidos. Bourbon, whisky escocês, outro whisky. O homem na cabeceira da mesa não disse nada. Ela esperou, a caneta pairando sobre o bloco de notas, o pulso latejando em seus ouvidos. Ela não sabia por que estava nervosa. Não era a primeira vez que servia a alguém com aparência perigosa. O Aurelius atraía um certo tipo de clientela, pessoas com poder, pessoas com segredos. Mas isso era diferente. Este homem parecia diferente. Finalmente ele ergueu o olhar e ela esqueceu como respirar. Seus olhos eram escuros, quase pretos, e eles não apenas olharam para ela. Eles a viram. Realmente a viram, de uma forma que fez sua pele arrepiar e seu estômago revirar. Não era um olhar lascivo, nem mesmo amigável. Era algo totalmente diferente, algo que parecia reconhecimento. Embora ela soubesse com certeza que nunca o tinha visto antes na vida. "Água", ele disse. Sua voz era baixa, suave e com um leve sotaque. Italiano, talvez, ou algo parecido. Sem gelo. Ela assentiu rapidamente. "Claro." Ela se virou para sair e a voz dele a seguiu. "Qual é o seu nome?" Ela congelou. Não era uma pergunta estranha. Clientes perguntavam o tempo todo, embora geralmente fossem os bêbados, aqueles que pensavam que um primeiro nome era um convite. Mas a maneira como ele perguntou, calmo, direto, como se já soubesse a resposta e estivesse apenas testando-a, fez um arrepio percorrer sua espinha. Ela se virou de volta. Ela. Ele não sorriu, não acenou, apenas a observou por mais um instante. Depois, voltou a olhar para o menu. "Obrigado, ela." Ela se afastou com as pernas parecendo gelatina. O bar estava lotado, e ela levou 3 minutos para preparar as bebidas. Suas mãos tremiam. Ela disse a si mesma que não era nada, apenas nervosismo. Apenas a ansiedade usual de trabalhar na seção VIP. Mas quando voltou à mesa 12 e colocou os copos um por um, ela podia sentir os olhos dele nela o tempo todo. Ele não falou novamente, não a reconheceu. Mas ela sabia instintivamente que ele estava ciente de cada movimento que ela fazia, de cada respiração. O resto da noite passou como um borrão. Ela anotou pedidos, entregou comida, reabasteceu bebidas. Os homens da mesa 12 mal falavam, e quando o faziam, era em tons baixos que ela não conseguia ouvir. O homem na cabeceira, ela ainda não sabia o nome dele, comia devagar, deliberadamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. Ele não tocou no telefone, não verificou o relógio. Apenas existia de uma forma que fazia a sala se curvar ao seu redor. Quando pediram a conta, os nervos de ela estavam à flor da pele. Ela levou a pasta de couro até a mesa, colocou-a suavemente e deu um passo para trás. O homem com a cicatriz puxou um cartão de crédito preto sem olhar o total. Ela o pegou, passou, trouxe de volta. E quando ela colocou o recibo na mesa, o homem na cabeceira falou novamente. "Você trabalha aqui com frequência?" Ela hesitou. 5 noites por semana, turnos da noite. Sua boca ficou seca. Geralmente ele assentiu lentamente, como se ela tivesse confirmado algo. Então ele enfiou a mão no paletó e tirou um clipe de dinheiro. Era de prata grossa, recheado de notas de 100. Ele tirou 5 notas e as colocou sobre a mesa. $500. Ela ficou olhando. "Obrigado pelo seu serviço", ele disse em voz baixa. Ela não sabia o que dizer. Não sabia o que fazer. Então, ela apenas assentiu, murmurou algo que poderia ter sido "obrigado", e se afastou com o dinheiro queimando um buraco em seu avental. Quando ela olhou para trás, a mesa estava vazia. Eles tinham ido embora. O turno de ela terminou à meia-noite. Ela trocou o uniforme no banheiro apertado dos funcionários. Vestiu jeans e um moletom, e enfiou os $500 na bolsa como se pudessem desaparecer se ela não os guardasse bem. Suas mãos ainda tremiam. Ela disse a si mesma que era a adrenalina, a estranha intensidade da noite, nada mais.
As ruas do lado de fora do Aurelius estavam vazias. O restaurante ficava na divisa do distrito financeiro, onde os arranha-céus davam lugar a prédios mais antigos e becos estreitos. Era o tipo de bairro que parecia seguro durante o dia e perigoso depois do anoitecer. Ela geralmente pegava o ônibus, mas naquela noite ela perdeu o último, então foi a pé. Seu apartamento ficava a 20 minutos de distância. Ela manteve a cabeça baixa, as chaves entre os dedos como uma arma. O telefone na outra mão com o 911 já discado. O polegar dela pairava sobre o botão de chamada. Ela andou 3 quarteirões antes de perceber que estava sendo seguida. Começou como uma sensação, um arrepio na nuca. A sensação de que a rua atrás dela não estava tão vazia quanto deveria. Ela olhou por cima do ombro uma vez, não viu nada e continuou andando, agora mais rápido. Os passos acompanharam seu ritmo. O coração de ela disparou. Ela virou uma esquina, depois outra, tentando despistar quem quer que fosse. Mas os passos continuaram com ela, firmes e implacáveis. Ela arriscou outro olhar para trás e desta vez os viu. 2 homens grandes, movendo-se com propósito. O pânico inundou suas veias. Ela começou a correr. O beco à frente era estreito, escuro, ladeado por lixeiras e escadas de incêndio. Ela não pensou, apenas correu em direção a ele. Sua bolsa batia em seu quadril, sua respiração saía em arfadas irregulares. Ela podia ouvi-los atrás dela, mais perto agora, seus passos pesados e rápidos. Ela não ia conseguir. E então um carro parou bruscamente na entrada do beco. Preto, elegante, caro. A porta do passageiro se abriu e uma voz cortou a noite. Entre. Ela parou bruscamente, o peito arfando, a visão turva. Ela olhou para o carro, olhou para trás para os homens que haviam parado. Seus rostos sombreados, mais tensos. A voz veio novamente, calma, imponente. Agora. Ela não pensou, apenas se moveu. Ela se jogou no carro e a porta bateu atrás dela. O motor rugiu e eles já estavam em movimento antes mesmo de ela colocar o cinto de segurança. Ela se virou no assento, olhando para trás, e viu os 2 homens parados no beco, observando. Não perseguindo, apenas observando. Sua respiração vinha em golfadas curtas e dolorosas. Suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar a maçaneta da porta. E então ela olhou para o motorista. Era ele, o homem da mesa 12, Dante Russo. Ele não olhou para ela, apenas dirigiu, suas mãos firmes no volante, sua expressão indecifrável. A cidade passava borrada pelas janelas. Luzes da rua, prédios, sombras. A mente de ela estava a mil, seus pensamentos emaranhados e inúteis. O quê? Sua voz falhou. Que diabos está acontecendo? Ele não respondeu imediatamente, apenas fez uma curva, suave e controlada, e entrou em uma rua mais larga. Então ele olhou para ela e seus olhos estavam calmos. Calmos demais. Você estava sendo seguida, ele disse simplesmente. Eu sei disso, a voz de ela se elevou, o pânico se transformando em raiva. Quem são eles? O quê? Eles trabalham para o seu chefe. As palavras soaram como um soco. Ela olhou para ele. O quê? A mandíbula de Dante se contraiu. Marco Vitali, o homem que é dono do Aurelius. Ele tem usado você, ela. Me usando para quê? Cobertura. Ele disse isso como se fosse óbvio, como se ela devesse saber. Você é limpa, sem antecedentes, sem conexões. O tipo de pessoa que ninguém olha 2 vezes. É por isso que ele te contratou. É por isso que você tem trabalhado nas mesas tranquilas por 8 meses, enquanto ele lava dinheiro pelos fundos. O estômago de ela revirou. Isso é loucura. É verdade. Como você sabe? Dante finalmente olhou para ela por completo, e o peso de seu olhar fez sua respiração falhar. Porque eu tenho observado. O mundo pareceu inclinar-se. Ela se pressionou contra o assento, sua mente gritando. Você tem me observado? Sim, por quanto tempo? Tempo suficiente. Isso não é uma resposta. É a única que você vai ter esta noite. Ele estacionou o carro em uma garagem subterrânea, elegante, moderna, iluminada por luzes brancas e frias. Ela não reconheceu. Não sabia onde estavam. Ela alcançou a maçaneta da porta, mas não se moveu. Deixe-me sair, ela disse com a voz trêmula. Não, deixe-me sair. Dante desligou o motor e se virou no assento, encarando-a por completo. Sua expressão ainda estava calma, ainda controlada,
Mas havia algo por baixo agora, algo mais sombrio. Você não entende, ele disse em voz baixa. Aqueles homens não estavam tentando te assustar. Eles foram enviados para te matar. O sangue de ela gelou. Por quê? Porque você viu algo. Ou Marco acha que você viu? Não importa. O que importa é que você não está mais segura. Então eu vou à polícia. A polícia não vai te ajudar. Sua voz endureceu. Marco é dono de metade da delegacia. Se você for até eles, você estará morta pela manhã. As mãos de ela tremiam. Seu corpo inteiro tremia. Então, o que eu devo fazer? Dante se inclinou para mais perto e sua voz baixou para algo quase gentil. Você fica comigo. Ela riu. O som saiu agudo e amargo. Ficar com você, eu nem te conheço. Você sabe o suficiente. Eu não sei de nada. Sua voz falhou e ela odiou como soou. Pequena, assustada, frágil. Eu não sei quem você é. Eu não sei o que você quer. Eu não. Meu nome é Dante Russo, ele disse, interrompendo-a. Eu comando a Zona Leste. Tudo, das docas ao distrito financeiro. Marco trabalha para mim. Ou trabalhava, até ficar ganancioso. Ela olhou para ele, sua mente lutando para processar. Você é um sim. Um criminoso, um chefe do crime, o tipo de homem que ela passou a vida inteira evitando. E agora ela estava sentada no carro dele. Eu não posso. Ela balançou a cabeça, seus pensamentos girando. Eu não posso fazer isso. Eu preciso ir para casa. Eu preciso. Seu apartamento não é seguro. Então eu vou para outro lugar. Um hotel, a casa de um amigo. Eles vão te encontrar. Como você sabe? Porque eu encontraria. A certeza em sua voz fez seu estômago revirar. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele e não viu hesitação. Nenhuma dúvida. Apenas confiança fria e absoluta. Este homem havia feito coisas terríveis. Ela podia ver na maneira como ele se portava, como falava, como olhava para ela como se ela já fosse dele. Eu não tenho escolha, tenho? Ela sussurrou. A expressão de Dante suavizou apenas um pouco. Não. Ela fechou os olhos, o peito apertado, seu mundo desmoronando. Quando os abriu novamente, ele ainda a observava. Vamos, ele disse em voz baixa. Vamos te levar para dentro. A cobertura era enorme. Janelas do chão ao teto davam para a cidade. As luzes se estendiam como um cobertor de estrelas. Os móveis eram modernos, caros, todos de linhas retas e couro escuro. Tudo era impecável, controlado, como o homem que morava ali. Ela ficou no meio da sala de estar, os braços em volta de si mesma, a bolsa ainda na mão. Ela se sentia como se estivesse em um sonho, um pesadelo, algo que não poderia ser real. Dante se moveu pelo espaço com familiaridade, tirando o paletó e jogando-o sobre uma cadeira. Ele se serviu de uma bebida, uísque, puro, e ergueu a garrafa. Quer um? Ela balançou a cabeça. Ele assentiu, pousou a garrafa e tomou um gole lento. Então ele se virou para encará-la. Você ficará no quarto de hóspedes, ele disse. Segunda porta à esquerda. Tem um banheiro privativo. Qualquer coisa que precisar, pode pedir. Por quanto tempo? Até que seja seguro. E quando será isso? A mandíbula de Dante se contraiu. Quando eu tiver lidado com Marco. A respiração de ela ficou presa. O que isso significa? Ele não respondeu. Ela deu um passo para trás, o pulso acelerado. Eu não quero que ninguém se machuque por minha causa. Eles não vão. A voz dele era ríspida. Porque você vai ficar aqui, ficar quieta e me deixar resolver isso. Eu não sou uma prisioneira. Não, Dante disse, seus olhos fixos nos dela. Você está sob minha proteção. Há uma diferença. Ela queria discutir, queria gritar, mas estava tão cansada, tão assustada. E uma parte dela, uma pequena parte traiçoeira, acreditou nele quando ele disse que a manteria segura. Ela desviou o olhar, piscando para conter as lágrimas. Eu não entendo nada disso. Você vai entender. Por que eu? Sua voz falhou. Por que você se importa? Dante ficou em silêncio por um longo momento. Então ele pousou o copo e atravessou a sala, parando bem na frente dela. Perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro de seu perfume, algo escuro e caro. Perto o suficiente para que ela tivesse que inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Porque, ele disse suavemente, você é a única coisa real que eu vi em anos. A respiração de ela ficou presa,
E antes que ela pudesse responder, ele deu um passo para trás, sua expressão se fechando. Descanse um pouco, ele disse. Conversaremos pela manhã. Então ele se virou e se afastou, deixando ela sozinha no meio de seu mundo, o coração batendo forte e o futuro por um fio. Ela não dormiu naquela noite, apenas ficou sentada na beirada da cama de hóspedes, olhando para a porta, se perguntando como sua vida passou de invisível a inescapável no espaço de uma única noite, e sabendo no fundo que não havia como voltar atrás. A manhã chegou, quisesse ela ou não. Ela passou a maior parte da noite encolhida em cima da cama de hóspedes, agitada demais para dormir, exausta demais para pensar com clareza. O quarto era absurdamente confortável. Lençóis brancos que provavelmente custavam mais do que seu aluguel mensal. Cortinas blackout que transformavam o espaço em uma caverna. Um banheiro com piso aquecido e um chuveiro grande o suficiente para 3 pessoas. Era um luxo que ela só tinha visto em revistas, e isso a deixava arrepiada. Esta não era a vida dela, mas enquanto a luz começava a se infiltrar pelas bordas das cortinas, ela teve que aceitar que talvez fosse agora. Ela se sentou, o corpo rígido, a mente confusa. Seu telefone estava sem bateria. Ela não pensou em pegar um carregador antes de ser empurrada para o carro de Dante. Sua bolsa estava na cadeira perto da porta. Os $500 ainda dentro, como prova de um crime que ela não cometeu. Tudo parecia surreal, desconectado. Ela precisava de café, precisava de respostas, precisava sair dali. Ela saiu da cama e foi até a porta, pressionando o ouvido contra ela. Silêncio. Ela girou a maçaneta lentamente, meio esperando que estivesse trancada, mas ela se abriu facilmente. O corredor além estava vazio, todo de madeira polida e iluminação embutida. Ela se moveu silenciosamente, seus pés descalços sem fazer barulho, seguindo o cheiro de café em direção ao que ela supunha ser a cozinha. Ela a encontrou no final do corredor, um enorme espaço aberto com bancadas de mármore, eletrodomésticos industriais e janelas com vista para o horizonte da cidade. A vista era estonteante. Ela estava mais alto do que imaginava. 30 andares, talvez mais. E sentado na ilha, lendo algo em um tablet, estava Dante. Ele parecia diferente à luz do dia. Menos como uma sombra, mais como um homem. Ele havia trocado de roupa, jeans escuro, uma camiseta preta que lhe caía como se fosse feita sob medida. Seu cabelo ainda estava úmido, como se ele tivesse acabado de tomar banho. Ele ergueu o olhar quando ela entrou, sua expressão indecifrável. "O café está fresco", ele disse, apontando para a máquina. Ela hesitou, depois foi até o balcão. Suas mãos tremeram levemente enquanto ela se servia de uma xícara. Ela não adicionou nada. Sem leite, sem açúcar. Apenas envolveu os dedos na caneca e deixou o calor acalmá-la. "Você dormiu?" Dante perguntou. "Não, eu também não." Ela olhou para ele surpresa. Ele não parecia cansado. Não parecia nada. Apenas calmo, controlado. Como sempre. "Como você faz isso?" As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. "Fazer o quê? Agir como se isso fosse normal." Dante pousou o tablet. "É normal para mim." "Bem, não é para mim." A voz de ela falhou. "Eu sou uma garçonete. Eu sirvo comida. Eu vou para casa. Eu assisto Netflix e como cereal no jantar e me preocupo com minha conta de luz." "Eu não." Ela gesticulou ao redor da cobertura. "Eu não faço isso." "Você faz agora. Eu não escolhi isso." "Não," Dante disse em voz baixa. "Você não escolheu. Mas aqui está você." Ela queria jogar o café na cara dele. Queria gritar, mas apenas ficou ali, a garganta apertada, os olhos ardendo. Dante a observou por um momento, depois se levantou. Ele foi até a geladeira, pegou ovos, manteiga, pão e começou a se mover pela cozinha como se realmente soubesse o que estava fazendo. "Quando foi a última vez que você comeu?" ele perguntou. Ela piscou. "O quê? Comida? Quando?" Ela tentou se lembrar. Ontem, antes do turno dela, talvez. Uma barra de proteína que ela pegou na loja da esquina. Seu estômago roncou em resposta, traindo-a. "Foi o que eu pensei." Dante quebrou ovos em uma frigideira, seus movimentos eficientes. "Sente-se. Não estou com fome. Você está mentindo." Ela abriu a boca para discutir, mas nada saiu.
Porque ele estava certo, ela estava morrendo de fome. E apesar de tudo, apesar do medo e da raiva, e da completa insanidade de sua situação, seu corpo ainda precisava de combustível. Ela se sentou. Eles não conversaram enquanto ele cozinhava. Ela bebia seu café e o observava trabalhar, tentando conciliar esta versão de Dante com a da noite anterior. O chefe do crime, o homem que admitiu casualmente comandar metade da cidade. Ele não parecia perigoso agora. Ele apenas parecia normal, como o namorado de alguém fazendo o café da manhã. Era perturbador. Ele deslizou um prato na frente dela. Ovos mexidos, torradas, perfeitamente dourados. Então ele fez um para si e sentou-se à sua frente. Coma, ele disse. Ela pegou o garfo. Os ovos estavam bons, melhores do que bons. Ela odiou isso. Você cozinha, ela disse depois de um minuto. Às vezes. Por quê? Dante deu de ombros. Minha mãe me ensinou, disse ele. Um homem que não sabe se alimentar é inútil. Foi a primeira coisa pessoal que ele lhe contou. Ela guardou a informação sem saber o que fazer com ela. Eles comeram em silêncio. Quando ela terminou, Dante pegou seu prato sem dizer uma palavra e o lavou na pia. Então ele se virou para ela, encostado no balcão, os braços cruzados. Precisamos conversar, ele disse. O estômago de ela revirou. Sobre o que acontece agora? Eu quero ir para casa. Isso não é uma opção. Você não pode me manter aqui. Eu posso e vou. Sua voz era calma, mas final. Até que Marco seja resolvido, você fica. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Ela se afastou da ilha, sua cadeira arrastando no chão. Isso é sequestro. Isso é proteção. Eu não pedi sua proteção. Você não precisou. Os olhos de Dante se fixaram nos dela. Aqueles homens na noite passada não estavam brincando, ela. Eles foram enviados para eliminar um problema. Você, quer você goste ou não, você está envolvida agora. E a única maneira de sobreviver é se você confiar em mim. Confiar em você? Ela riu amargamente. Eu nem te conheço. Então deixe-me consertar isso. Ele se moveu para a sala de estar, e após um momento ela o seguiu. Ele gesticulou para que ela se sentasse no sofá, depois se acomodou na cadeira em frente a ela. A distância parecia deliberada, como se ele estivesse tentando não invadir seu espaço. Meu nome é Dante Russo, ele começou, com a voz comedida. Tenho 32 anos. Eu comando a Zona Leste há 6 anos. Antes disso, trabalhei para meu tio, aprendi o negócio, construí conexões, me tornei útil. Quando ele se aposentou, eu assumi. Aposentou, ela repetiu. É uma forma de dizer. A boca de Dante se contraiu, quase um sorriso. Ele está vivo, se é isso que você está perguntando. Mora na Sicília e me manda vinho no Natal. Que legal. Eu não sou um bom homem, ela. Não vou fingir que sou. Mas também não sou um monstro. Eu tenho regras. Não machuco civis. Não toco em crianças e não deixo as pessoas que trabalham para mim ultrapassarem os limites. Como Marco. Como Marco, ela abraçou os joelhos, envolvendo os braços ao redor deles. O que ele fez? Ele tem desviado dinheiro, lavando-o através do Aurelius sem minha aprovação, usando o restaurante como fachada para negócios que eu não autorizei. E quando eu descobri, ele entrou em pânico. Então ele tentou me matar. Ele tentou amarrar as pontas soltas. A mandíbula de Dante se contraiu. Você estava no lugar errado, na hora errada, e agora é um risco. Eu não vi nada. Não importa. Ele acha que você viu. A cabeça de ela estava girando. Então, o que você vai fazer? Dante não respondeu imediatamente. Apenas olhou para ela, sua expressão indecifrável. Vou garantir que você esteja segura, ele disse finalmente. E vou lembrar a Marco o que acontece quando as pessoas esquecem para quem trabalham. A maneira como ele disse isso, calma, fria, absoluta, fez o sangue de ela gelar. Você vai matá-lo. Provavelmente. Meu Deus. Não, Dante disse bruscamente. Não finja estar chocada. Você sabia o que eu era no momento em que lhe disse meu nome. Este é o meu mundo, ela. As pessoas não têm segundas chances aqui. Elas se tornam exemplos. Ela se sentiu mal. Eu não posso fazer parte disso. Você já faz. Eu não escolhi. A vida não se importa com o que você escolhe. Sua voz se elevou um pouco e ela se encolheu.
Dante pareceu se controlar, sua expressão suavizando. Ele expirou lentamente, passando a mão pelo cabelo. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que você está com medo. Mas você precisa entender uma coisa. No momento em que te puxei para aquele carro, você se tornou minha para proteger. E eu não abro mão do que é meu. A possessividade em seu tom deveria tê-la aterrorizado. Deveria tê-la feito correr. Mas, em vez disso, pousou sobre ela como um peso pesado, sufocante e, de alguma forma, seguro. Ela desviou o olhar, a garganta apertada. Eu não pertenço a este lugar. Ainda não, concordou Dante, mas você vai pertencer. O resto do dia passou em um estranho estado de suspensão. Dante saiu no meio da manhã, flanqueado por dois homens que ela não tinha visto antes. Ambos grandes, ambos silenciosos, ambos armados. Ele não disse para onde ia e ela não perguntou. Apenas o observou sair pela janela, com o estômago em nós. Ela estava sozinha na cobertura, completamente sozinha. E, no entanto, não tentou sair. Talvez fosse medo. Talvez fosse exaustão. Ou talvez uma parte dela acreditasse nele quando ele disse que este era o único lugar seguro que restava. Ela explorou o espaço lentamente, fazendo um inventário. 3 quartos, 4 banheiros, um escritório com paredes forradas de livros que ela suspeitava que Dante nunca havia lido. Uma academia com equipamentos que pareciam novos. Tudo era impecável, impessoal, como um hotel, não um lar. A única exceção era o escritório. Ela o encontrou por acaso, tentando encontrar um carregador de telefone. A porta estava entreaberta e quando ela a abriu, congelou. As paredes estavam cobertas de fotografias. Não de Dante, mas dela. Ela no trabalho, carregando uma bandeja. Ela saindo do Aurelius pela entrada dos fundos. Ela no ponto de ônibus, o rosto virado para a rua. Ela em seu prédio, visível pela janela da cozinha. Havia dezenas delas, talvez mais, todas tiradas à distância, todas espontâneas, todas provando que Dante a observava há muito mais tempo do que ela imaginava. Suas mãos começaram a tremer. Ela recuou do quarto, o coração batendo forte, a mente gritando. Isso não era proteção. Isso era obsessão. Quando Dante voltou naquela noite, ela o esperava na sala de estar. Ela se levantou no momento em que ele entrou, os braços cruzados, a expressão fria. Que diabos há de errado com você? Ela exigiu. Dante parou, os olhos se estreitando. Do que você está falando? Do escritório, das fotos. Seu rosto ficou vazio. Então, lentamente, ele assentiu. Você não deveria ter visto aquilo. Sério, ela? Há quanto tempo? Sua voz tremeu. Há quanto tempo você me observa? Dante pousou as chaves, seus movimentos deliberados. 4 meses. O número a atingiu como um soco. 4 meses? Sim. Por quê? Porque eu queria te conhecer. Isso não é conhecer alguém. A voz de ela falhou. Isso é perseguição. Eu sei. Ela olhou para ele, esperando desculpas, explicações, qualquer coisa. Mas ele apenas ficou ali, calmo e inflexível. Você é louco, ela sussurrou. Talvez. Dante deu um passo mais perto. Mas eu te mantive viva, não foi? Ela queria bater nele, queria correr, mas não conseguia se mover, não conseguia respirar. Você não tinha o direito, ela disse. Eu tinha todo o direito. Sua voz baixou, rouca. Você estava trabalhando para um homem que teria te matado. Você era invisível, sozinha, e ninguém estava cuidando de você. Então eu cuidei. Eu não precisava que você cuidasse. Sim, você precisava. Ele estava perto agora, perto demais. Você apenas não sabia ainda. O peito de ela subia e descia, o pulso acelerado. Ela se sentia presa, encurralada. E a pior parte era que uma pequena parte quebrada dela queria acreditar nele. Eu quero ir embora, ela disse. Não, você não quer. Sim, eu quero. Então vá. Dante deu um passo para trás, abrindo os braços. A porta está destrancada. O elevador funciona. Saia. Veja quanto tempo você dura. As mãos de ela se fecharam em punhos. Você é um desgraçado. Eu sei. Eles ficaram ali, travados em um impasse silencioso, o ar entre eles crepitando de tensão. E então ela fez algo que não esperava. Ela começou a chorar.
Não soluços altos e dramáticos, apenas lágrimas silenciosas que escorriam por suas bochechas sem permissão. Ela odiou. Odiou se sentir fraca. Odiou que ele a estivesse vendo assim. A expressão de Dante mudou, suavizou. Ele deu um passo à frente e depois parou, como se não tivesse certeza se era permitido. Ela, ele disse em voz baixa. Não, ela enxugou o rosto bruscamente. Apenas não. Mas ele se moveu mesmo assim, cruzou o espaço entre eles e ficou ali, perto o suficiente para tocar. E quando ela não se afastou, ele ergueu a mão e enxugou uma lágrima de sua bochecha com o polegar. O gesto foi tão gentil que quebrou algo dentro dela. Sinto muito, ele disse, e sua voz estava rouca, crua. Sinto muito que você esteja com medo. Sinto muito por te arrastar para isso, mas não sinto muito por te manter segura e não vou me desculpar por te querer aqui. Ela olhou para ele, a visão embaçada. Você nem me conhece. Eu sei o suficiente. Você sabe como eu sou quando estou trabalhando. Isso não é a mesma coisa. Eu sei que você é gentil, disse Dante. Eu vi você dar suas gorjetas para os lavadores de pratos. Eu vi você cobrir turnos para pessoas que não merecem. Eu sei que você sorri para estranhos e não reclama mesmo quando está exausta. Eu sei que você é mais forte do que pensa. E eu sei, sua voz falhou. Eu sei que não te mereço, mas vou te manter mesmo assim. A respiração de ela ficou presa, e antes que pudesse se conter, ela se inclinou para ele. Apenas um pouco. Apenas o suficiente para que sua testa repousasse em seu peito. Dante ficou imóvel. Então, lentamente, seus braços a envolveram. Não apertados, não possessivos, apenas ali, firmes. Eles ficaram assim por um longo tempo, nenhum dos dois falando. E pela primeira vez desde que este pesadelo começou, ela sentiu algo além de medo. Ela se sentiu vista. Os dias que se seguiram se estabeleceram em um ritmo estranho e inquieto. Dante saía na maioria das manhãs e voltava na maioria das noites. Ele nunca lhe dizia para onde ia, mas ela podia adivinhar. Reuniões, negócios, o que quer que fosse que chefes do crime faziam. Às vezes, ele voltava com sangue nos nós dos dedos. Às vezes, voltava quieto e tenso, como se estivesse segurando algo perigoso por dentro. Ela não perguntava. Ela passava os dias na cobertura, andando de um lado para o outro, lendo, tentando manter a mente ocupada. Dante lhe dera acesso a seus cartões de crédito. Dissera para ela pedir o que precisasse, mas ela não conseguia usá-los. Parecia demais aceitar isso, como se estivesse cedendo. Mas, lentamente e inevitavelmente, ela começou a se adaptar. Ela aprendeu os ritmos do prédio. O segurança que acenava para ela quando ia à academia. A equipe de limpeza que vinha às quartas-feiras. A maneira como a cidade parecia ao nascer do sol das janelas da sala. Ela aprendeu sobre Dante também. Ele era mais quieto do que ela esperava, mais cuidadoso. Ele lhe dava espaço. Nunca pressionava, nunca exigia, mas estava sempre lá, sempre observando. Como se tivesse medo de que ela desaparecesse se ele desviasse o olhar. Uma noite, ela o encontrou na varanda, fumando um cigarro e olhando para a cidade. Eu não sabia que você fumava, ela disse. Ele olhou para ela. Eu não costumo fumar. Dia ruim. Algo assim. Ela se encostou no parapeito ao lado dele. O ar estava fresco. As luzes da cidade se estendiam abaixo deles como uma galáxia. Ela deveria estar lá dentro. Deveria ter mantido distância, mas não o fez. Você o matou? Ela perguntou em voz baixa. Dante deu uma tragada, depois expirou lentamente. Quem? Marco. Ainda não. Por que não? Porque estou dando um exemplo. Ele jogou a cinza pela borda. As pessoas precisam ver o que acontece quando me desafiam. Matá-lo rapidamente não envia a mensagem certa. O estômago de ela revirou. Isso é cruel. Isso é sobrevivência. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, para as linhas duras de seu rosto, a tensão em seus ombros, a maneira como seus olhos nunca paravam de se mover. Ele parecia cansado, mais velho que 32 anos. Você já se arrependeu? Ela perguntou. Do quê? Desta vida? Dante ficou em silêncio por um longo tempo. Então ele apagou o cigarro e se virou para encará-la. Todos os dias, ele disse. A honestidade em sua voz a pegou de surpresa. Então por que faz isso?
Porque sou bom nisso, porque é tudo o que conheço, porque ir embora não é uma opção. Todo mundo tem opções, não pessoas como eu. Ela franziu a testa. Você não é um monstro, Dante. Sim, eu sou. Ele disse isso de forma simples, factual. Eu fiz coisas que te deixariam doente, machuquei pessoas, matei pessoas. E farei de novo se precisar. É isso que eu sou, ela. E você precisa aceitar isso se vai ficar aqui. Eu não vou ficar, ela disse automaticamente. Dante sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Continue dizendo isso a si mesma. Ele passou por ela e voltou para dentro, deixando ela sozinha na varanda com seus pensamentos no ar frio da noite. Ela não o seguiu, mas também não saiu. 2 semanas depois que ela foi puxada para o mundo de Dante, tudo mudou. Começou com um telefonema. Dante estava na cozinha fazendo café quando seu telefone vibrou. Ele olhou para a tela, sua expressão escurecendo. Preciso atender isso? Ele disse. E desapareceu em seu escritório. Ela tentou ignorar, tentou se concentrar no livro que fingia ler. Mas 10 minutos depois, Dante emergiu, o rosto como pedra. Vista-se, ele disse. O quê? Por quê? Estamos saindo. Para onde vamos? Para um lugar seguro. O pulso de ela acelerou. O que aconteceu? Dante não respondeu. Apenas pegou seu paletó e sua arma. Ela havia aprendido a reconhecer o volume sob suas roupas e se dirigiu para a porta. Dante. Ele parou, se virou e pela primeira vez desde que o conheceu, ela viu algo em seus olhos que parecia medo. Marco sabe que você está aqui, ele disse em voz baixa. E ele está vindo. O sangue de ela gelou. Eles saíram em 5 minutos, flanqueados por 3 homens armados que ela nunca tinha visto antes. Dante a manteve por perto, a mão na parte inferior de suas costas, o corpo posicionado entre ela e o mundo. Eles se moveram pela garagem subterrânea do prédio para um carro diferente e para ruas que passavam borradas no escuro. Ela não fez perguntas, não falou, apenas tentou respirar. Eles acabaram em outro prédio, menor, mais antigo. Dante a conduziu para dentro, subindo 3 lances de escada até um apartamento que cheirava a poeira e desuso. Fique aqui, ele disse. Não saia, não abra a porta para ninguém. Onde você vai? Vou terminar isso. Dante, eu volto. Ele segurou o rosto dela, o polegar roçando sua bochecha. Eu prometo. E então ele se foi. Ela ficou no apartamento vazio, o coração batendo forte, a mente girando, e percebeu com uma clareza terrível e dolorosa que não queria que ele fosse. Ela queria que ele ficasse. Ela o queria. O apartamento estava silencioso, exceto pelo zumbido da geladeira e o som distante do tráfego lá embaixo. Ela ficou no meio da sala de estar apertada, os braços em volta de si mesma, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. 1 minuto antes, ela estava tomando café em uma cobertura que custava mais do que ela ganharia em 10 anos. No minuto seguinte, estava escondida em um esconderijo que cheirava a mofo e carpete velho, enquanto Dante ia fazer algo que provavelmente o mataria ou mataria outra pessoa. Ela pressionou as palmas das mãos contra os olhos, tentando parar a espiral de seus pensamentos. Esta não era a vida dela. Esta não podia ser a vida dela. Mas as evidências eram difíceis de ignorar. A porta trancada, o telefone descartável que Dante enfiou em sua mão antes de sair, a arma que ele deixou no balcão da cozinha, com instruções que ela estava chocada demais para processar. Se alguém entrar por aquela porta que não seja eu, ele dissera com a voz cortada e urgente. Você usa? Ela olhou para a arma como se ela pudesse mordê-la. Eu não sei como apontar e puxar o gatilho. Não pense. Ele já estava na metade do caminho para fora da porta. Eu volto em 3 horas, 4 no máximo. Isso tinha sido às 6 horas. Ela verificou o telefone pela 100ª vez. Sem mensagens, sem chamadas, apenas uma tela em branco e uma bateria com 40%. Ela queria ligar para ele, queria exigir respostas, mas nem tinha o número dele salvo. Apenas o contato de emergência que ele programou, rotulado simplesmente como D. Ela foi até a janela e espiou pelas persianas sujas. A rua abaixo estava vazia, molhada pela chuva que começara a cair 1 hora antes. Alguns carros estacionados, uma mercearia na esquina com um letreiro de neon piscando. Nada fora do comum,
Nada que gritasse perigo. Mas ela aprendera que o perigo nem sempre se anuncia. Ela deixou as persianas caírem de volta no lugar e andou pelo pequeno espaço, a mente a mil. O que Dante estava fazendo agora? Ele estava ferido? Marco já estava morto? E se sim, o que isso significava para ela? Ela poderia voltar para sua vida, para seu apartamento, seu trabalho, sua invisibilidade? Ela ao menos queria. O pensamento a parou de repente, porque em algum lugar entre o terror e o caos, algo havia mudado. Ela passara 2 semanas no mundo de Dante, observando-o mover-se com o tipo de certeza que ela nunca possuíra. Ele era brutal, sim, perigoso, com certeza. Mas também era cuidadoso, deliberado, e cumprira todas as promessas que lhe fizera, até mesmo as que ela não pedira. Ele a protegera, a sustentara, a vira, e ela começara a vê-lo também. Não apenas o chefe do crime com sangue nas mãos, mas o homem que lhe fazia o café da manhã e perguntava se ela havia dormido. O homem que lia à noite com óculos de leitura que parecia envergonhado de usar. O homem que ficava na varanda às 2 da manhã, fumando cigarros que não queria, carregando um peso que nunca largaria. Ela afundou no sofá gasto, a cabeça entre as mãos. Ela estava se apaixonando por ele. A percepção a atingiu como um soco no estômago. Ela estava se apaixonando por um homem que a perseguiu, a sequestrou, a arrastou para uma guerra que ela não entendia. Um homem que matava pessoas. Um homem que nunca estaria seguro, nunca seria normal, nunca seria nada perto do que ela imaginara para si mesma. E ainda assim, a porta tremeu. A cabeça de ela se ergueu, o coração pulando na garganta. Ela se levantou de um salto, os olhos correndo para a cozinha, onde a arma ainda estava no balcão. A fechadura clicou. A maçaneta girou. Ela pegou a arma com as mãos trêmulas, o dedo encontrando o gatilho, o corpo inteiro tremendo. A porta se abriu. Dante entrou. Ela quase deixou a arma cair. Ele parecia um caco. Sua camisa estava rasgada no ombro, manchas escuras se espalhando pelo tecido que ela sabia ser sangue. Seus nós dos dedos estavam machucados e em carne viva, a mandíbula tensa de dor. Mas ele estava vivo. Ele estava ali. Meu Deus, ela sussurrou. Dante fechou a porta atrás de si, trancou-a e se encostou no batente como se fosse a única coisa que o mantinha em pé. Seus olhos encontraram os dela e algo nele suavizou. Você pode abaixar isso agora, ele disse em voz baixa. Ela olhou para a arma em suas mãos, depois a colocou cuidadosamente na mesa de centro. Suas pernas pareciam gelatina. Você está sangrando. Eu sei. Quão grave? Não tão grave. Ele se afastou da porta e foi em direção ao banheiro, seu andar irregular. Preciso me limpar. Ela o seguiu sem pensar. Seu treinamento como pessoa que passou anos cuidando de pessoas entrou em ação. Deixe-me ajudar. Eu consigo, Dante. Você mal consegue ficar de pé. Ele parou na porta, de costas para ela, os ombros tensos. Então ele soltou um longo suspiro e assentiu. O banheiro era minúsculo. Mal havia espaço para os dois. Dante sentou-se na beirada da banheira enquanto ela vasculhava o armário, encontrando um kit de primeiros socorros que parecia de nível militar. Ela pegou gaze, antisséptico, fita médica e se virou para encará-lo. Tire a camisa, ela disse. Ele ergueu uma sobrancelha. Mandona, você está sangrando por todo o chão. Tire. Dante tirou a camisa por cima da cabeça com uma careta e a respiração de ela ficou presa. Seu torso era um mapa de violência. Cicatrizes antigas, hematomas novos e um corte recente nas costelas que ainda sangrava. Mas por baixo de tudo isso havia músculo e tinta, uma tatuagem que cobria a maior parte de seu lado esquerdo, intrincada e escura. Ela tentou não encarar. Não é tão ruim quanto parece, disse Dante, observando o rosto dela. Parece bem ruim. Já tive piores. Ela umedeceu um pano com antisséptico e se ajoelhou na frente dele. Isso vai doer. Eu aguento. Ela pressionou o pano na ferida e Dante sibilou entre os dentes, as mãos agarrando a borda da banheira. Ela trabalhou rapidamente, limpando o sangue, verificando se havia detritos. O corte era longo, mas superficial. Ele tivera sorte. O que aconteceu? Ela perguntou, mantendo a voz firme. Eu resolvi. Isso não é uma resposta. Dante ficou em silêncio por um momento. Então Marco está morto. As mãos de ela pararam. Você o matou? Sim. Onde?
nas docas. Ele estava tentando sair da cidade. Achou que podia fugir. A voz de Dante era ríspida, vazia. Ele estava errado. Ela retomou a limpeza da ferida, o estômago revirando. Ele disse alguma coisa? Ele implorou. A mandíbula de Dante se contraiu. Eles sempre imploram. Ela não pediu detalhes. Não queria saber, apenas se concentrou na tarefa à sua frente, enfaixando-o, mantendo-o inteiro. Quando terminou, ela se sentou nos calcanhares, as mãos manchadas com o sangue dele. Havia outros, disse Dante em voz baixa. 3 dos homens dele. Eles resistiram. Eles estão mortos? Todos eles? O peito de ela se apertou. E seus homens? Um ferido. Ele vai sobreviver. Dante estendeu a mão e pegou delicadamente o pulso dela, virando a mão para olhar o sangue. Você se saiu bem. Eu não fiz nada. Você ficou. Você esperou. O polegar dele roçou seus nós dos dedos. Isso é mais do que a maioria das pessoas faria. Ela encontrou seus olhos e o peso neles quase a quebrou. Você disse que voltaria. Eu cumpro minhas promessas. Você cumpre? Sempre. Ela acreditou nele. Essa era a parte aterrorizante. Ela acreditou em cada palavra. Dante se levantou lentamente, testando seu peso, e foi até a pia. Ele lavou as mãos, o rosto, a nuca. Ela o observou, incapaz de desviar o olhar. Quando ele se virou para ela, parte da tensão havia desaparecido. Acabou, ele disse. Marco se foi. Suas operações estão sendo absorvidas. As pessoas que queriam te matar estão mortas, ou com medo demais para tentar. O coração de ela bateu forte. Então eu posso ir para casa? A expressão de Dante se fechou. Se é isso que você quer, deveria ser. Deveria ser a única coisa que ela queria. Mas, parada ali naquele banheiro apertado, olhando para este homem que virara sua vida de cabeça para baixo, ela percebeu que não sabia mais o que queria. É seguro? Ela perguntou em vez disso. Tão seguro quanto vai ficar. Isso não é um sim. Nada é totalmente seguro, ela. Mas você não é mais um alvo. Você pode voltar para seu apartamento, para o trabalho, para sua vida. Ele fez uma pausa. Se é isso que você quer, você continua dizendo isso porque é verdade. Eu não vou te manter aqui se você não quiser ficar. A garganta de ela se apertou. E se eu quiser? A pergunta pairou entre eles, pesada e perigosa. Dante ficou muito quieto, seus olhos procurando os dela. Então você fica, ele disse em voz baixa. Simples assim. Simples assim. O que isso significa para mim, para nós? Significa que você é minha para proteger, para sustentar, para... Ele se interrompeu, a mandíbula se contraindo. Significa que eu cuido de você. O que quer que você precise e o que você ganha com isso. Dante se aproximou, lento e deliberado, até que quase não houvesse espaço entre eles. Sua mão subiu para segurar o rosto dela, o polegar traçando sua maçã do rosto. Você, ele disse simplesmente. A respiração de ela ficou presa. É isso. É tudo. Ela deveria ter se afastado, deveria ter corrido, mas em vez disso, ela se inclinou para o toque dele, os olhos se fechando. Eu não sei como fazer isso, ela sussurrou. Nem eu. Você é um criminoso. Eu sei que você matou pessoas. Eu sei. Eu deveria ter pavor de você. Você tem. A voz dele estava rouca. Mas você ainda está aqui. Ela abriu os olhos e olhou para ele. Realmente olhou para ele. Para o homem que a observara por meses, que a tirara do perigo, que a mantivera segura mesmo quando ela o confrontou a cada passo. O homem que a fez se sentir vista pela primeira vez na vida. Eu ainda estou aqui, ela concordou. E então, antes que pudesse hesitar, ela o beijou. Não foi suave, não foi hesitante. Foi desesperado e bagunçado e real. Todo o medo e tensão e necessidade que ela estava segurando se derramaram em um único momento. Dante congelou por meio segundo. Então seus braços a envolveram, puxando-a para perto, beijando-a de volta com uma intensidade que lhe roubou o fôlego. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Ela, disse Dante com a voz tensa. Não. Ela pressionou os dedos nos lábios dele. Não fale, não pense. Apenas ele a beijou novamente. E desta vez não houve hesitação. Apenas calor e desejo e o tipo de conexão que parecia uma queda livre. Eles mal chegaram ao quarto.
Depois, eles ficaram deitados, entrelaçados na pequena cama, a chuva ainda batendo na janela. A cabeça de ela repousava no peito de Dante, ouvindo o batimento constante de seu coração. Seus dedos traçavam padrões preguiçosos em seu ombro, sua respiração lenta e uniforme. Eu te observei por 4 meses antes de me aproximar, ele disse em voz baixa. Ela ficou imóvel. Eu sei. Eu dizia a mim mesmo que era negócio, que precisava entender a operação de Marco, mas era mentira. Sua mão parou. Eu te vi em uma terça-feira. Você estava saindo do trabalho e chovia muito. Você deu seu guarda-chuva para um velho que esperava o ônibus. Ela se lembrou. Ela ficou encharcada. Você não pensou 2 vezes, Dante continuou. Apenas entregou e correu. E eu pensei. Ele fez uma pausa. Eu pensei que nunca tinha visto nada parecido. Alguém que dava sem esperar nada em troca. Era apenas um guarda-chuva. Não era. Não para mim. Sua voz baixou. Eu cresci em um mundo onde tudo é uma transação, onde a bondade é fraqueza. E então lá estava você, provando que tudo isso estava errado. Ela ergueu a cabeça para olhá-lo. Então você me perseguiu. Sim. Isso é assustador, Dante. Eu sei. Você não pode simplesmente... Ela parou, balançando a cabeça. Você deveria ter apenas falado comigo e dito o quê? Oi, sou um chefe do crime. Quer tomar um café? Apesar de tudo, ela riu. O som saiu trêmulo e um pouco quebrado, mas era real. Talvez não isso. A boca de Dante se curvou em algo que poderia ser um sorriso. Eu não sou bom com o normal, ela. Isso é tudo que eu sei ser. Então me ensine, ela disse, me ensine seu mundo. Sua expressão mudou, surpresa depois algo mais profundo. Por quê? Porque estou aqui? Porque estou escolhendo isso? Ela respirou fundo. Porque estou escolhendo você. Dante a puxou para mais perto, seus lábios roçando sua testa. Você não sabe o que está dizendo. Sim, eu sei. Esta vida não é segura, não é fácil. As pessoas sempre estarão atrás de mim, de você, se souberem que você é importante para mim. Então nós resolvemos isso, ela disse juntos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então, tudo bem, juntos. Ela fechou os olhos, deixando as palavras se assentarem sobre ela. Juntos, era aterrorizante, era insano, mas também era a coisa mais verdadeira que ela sentia em anos. Eles adormeceram assim, abraçados um ao outro, a chuva lavando a cidade lá fora. Quando ela acordou, a luz do sol entrava pelas persianas e Dante havia sumido. O pânico a atravessou antes que ela visse o bilhete na mesa de cabeceira. Tive que resolver algo. Volto ao meio-dia. Mantenha a porta trancada. D. Ela olhou a hora. 10h30. 1h30. Ela se levantou, encontrou suas roupas e foi para a cozinha. O apartamento parecia diferente à luz do dia. Mais surrado, menor, mas também estranhamente seguro. Como um esconderijo, um casulo. Ela fez café com a máquina antiga que encontrou debaixo da pia e ficou perto da janela, observando a rua abaixo. As pessoas seguiam suas vidas, passeando com cachorros, carregando compras, discutindo em telefonemas. Pessoas normais fazendo coisas normais. Ela não tinha certeza se ainda era uma delas. O telefone descartável vibrou. Ela o pegou, o coração acelerado. D, não saia. Estou falando sério. Ela respondeu. Não vou a lugar nenhum. Uma pausa, então. Bom, ela sorriu, apesar de si mesma. Dante voltou às 11h45, carregando sacolas de uma lanchonete da rua. Ele parecia melhor, limpo, vestindo roupas novas. A tensão da noite anterior havia desaparecido em sua maior parte. Ele colocou a comida no balcão e puxou ela para um beijo que tinha gosto de café e promessa. Com fome? Ele perguntou, morrendo de fome. Eles comeram sanduíches na pequena mesa da cozinha, e ela fez a pergunta que a incomodava. O que acontece agora? Dante engoliu considerando. Voltamos para a cobertura, você se instala, e então descobrimos o que vem a seguir. O que isso significa? Significa que eu falei sério, você fica. Eu cuido de você. Você termina a faculdade se quiser ou não. Você trabalha se quiser ou não. O que quer que você precise é seu. Isso soa como se você estivesse me mantendo. Eu estou. Ela deveria ter se ofendido. Deveria ter discutido.
mas a certeza em sua voz a fez sentir algo que não sentia há anos, segura. E o que eu faço enquanto você está por aí fazendo? Ela gesticulou vagamente. Coisas de chefe do crime. O que você quiser. Estude, leia, aprenda a atirar. Ele sorriu. Você estava segurando aquela arma toda errada ontem à noite. Eu nunca tinha segurado uma arma antes de ontem à noite. Eu sei. Vamos consertar isso. Ela balançou a cabeça, meio divertida, meio exasperada. Isso é loucura. Provavelmente eu estou realmente fazendo isso. Você está. Ela olhou para ele. Este homem que virou seu mundo de cabeça para baixo, que a reivindicou sem perguntar, que estava lhe oferecendo uma vida que ela nunca imaginou. E ela percebeu que não estava mais com medo. Ela estava pronta. Tudo bem, disse ela. Vamos para casa. A expressão de Dante suavizou de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Casa, ele repetiu em voz baixa, como se estivesse testando a palavra. Seu lugar, ela esclareceu. Por enquanto. Por enquanto, ele concordou, mas ambos sabiam que ela queria dizer algo mais. As 2 semanas seguintes passaram em um borrão de ajuste e revelação. Dante levou ela de volta para a cobertura, e desta vez parecia diferente. Menos como uma prisão, mais como um santuário. Ela desempacotou os poucos pertences que havia resgatado de seu apartamento. Roupas, livros, uma foto de seus pais que morreram quando ela tinha 19 anos. Dante lhe deu espaço em seu armário sem que ela pedisse. Esvaziou uma gaveta. Abriu espaço. Ele lhe ensinou coisas que ela nunca pensou que precisaria saber. Como manusear uma arma, como identificar uma perseguição, como reconhecer os sinais de perigo. Ele era paciente, metódico, nunca condescendente. E ela aprendeu rapidamente, impulsionada pela necessidade de entender este mundo que ela havia escolhido. Mas também havia momentos mais suaves. Noites em que Dante cozinhava o jantar e eles comiam na varanda, observando as luzes da cidade se acenderem uma por uma. Manhãs em que ele lhe trazia café na cama e eles conversavam sobre nada e tudo. Tardes em que ela estudava para as aulas online em que se matriculou. Dante pagou a matrícula sem piscar, e ele lia ao lado dela, a mão repousando em seu joelho como uma âncora. Ele era diferente com ela, mais gentil, mais aberto. As arestas duras ainda estavam lá, mas não cortavam tão fundo, e ela começou a ver o homem por trás da reputação. Uma noite, ela o encontrou em seu escritório, olhando para a parede de fotografias que ele nunca tirou. Você as guardou, ela disse da porta. Dante olhou para ela. Eu provavelmente deveria me livrar delas. Por que não o fez? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Porque elas me lembram de quem você era antes de eu arruinar sua vida. Ela atravessou a sala e pegou sua mão. Você não a arruinou. Você a mudou. A mesma coisa. Não. Ela apertou os dedos dele. Não é. Dante a puxou para seu colo, seus braços envolvendo sua cintura. Você sente falta da sua vida antiga? Ela pensou sobre isso. Realmente pensou sobre isso. Os longos turnos, a invisibilidade, a solidão que a seguia por toda parte. Às vezes ela admitiu, mas não tanto quanto eu pensava. Do que você sente falta? Da simplicidade, de saber como cada dia seria. Você ainda pode ter isso, não aqui. Não, Dante concordou, não aqui. Ela se virou para olhá-lo. Você já pensou em ir embora, em abandonar tudo isso? Todos os dias. Então por que não o faz? Porque as pessoas dependem de mim. Porque se eu for embora, alguém pior assume. Porque ele parou, a mandíbula tensa. Por que o quê? Porque eu não sei ser outra coisa. O coração de ela doeu por ele. Pelo menino que cresceu na violência, que aprendeu a sobreviver, tornando-se a coisa que todos temiam. Pelo homem que queria algo diferente, mas não sabia como alcançá-lo. Você poderia aprender, ela disse suavemente. Talvez. Ele beijou sua têmpora. Com você, talvez. Não era uma promessa, mas era esperança. E isso era o suficiente. O perigo veio em uma quinta-feira. Ela estava na cobertura, sozinha, lendo, quando a energia acabou. Ela congelou. Seus instintos, aqueles que Dante passara semanas treinando, entraram em ação. Ela pegou o telefone. Sem bateria. O gerador de reserva já deveria ter entrado em ação. Não entrou. Algo estava errado. Ela foi até a porta, pressionou o ouvido contra ela. Passos, várias pessoas se aproximando. Seu coração martelava. Dante estava do outro lado da cidade em uma reunião. Ela estava sozinha. Ela pegou a arma do cofre no quarto.
Dante lhe dera o código semanas atrás e se posicionou atrás da ilha da cozinha. Suas mãos firmes, apesar do medo que percorria suas veias. A porta se abriu com um estrondo. 4 homens entraram armados e eficientes. Ela não hesitou. Ela atirou. O primeiro tiro errou, mas o segundo atingiu um deles no ombro. Os outros se espalharam procurando abrigo. Ela está armada, um deles gritou. As mãos de ela tremiam agora, mas ela manteve a arma erguida, a respiração superficial. A voz de Dante ecoou em sua cabeça. Não pense, apenas reaja. Ela atirou novamente. Errou. Os homens avançavam, coordenados e profissionais. E então tiros irromperam do corredor. Armas diferentes, mais pesadas. Os homens de Dante entraram e o caos explodiu. Ela se jogou atrás da ilha, os ouvidos zumbindo, o pulso selvagem. O tiroteio durou menos de 1 minuto, mas pareceu horas. Quando o silêncio finalmente caiu, ela ergueu a cabeça. 4 corpos. Nenhum deles dos homens de Dante. E parado na porta, ofegante e coberto com o sangue de outra pessoa, estava Dante. Seus olhos encontraram os dela imediatamente. Você está ferida? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Dante atravessou a sala em 3 passos e a puxou para seus braços, seu aperto quase doloroso. Você está bem. Você está bem. Eu atirei em alguém. Ela sussurrou. Eu sei. Você se saiu bem. Eu poderia ter morrido, mas você não morreu. Ele se afastou, segurando o rosto dela. Você lutou. Você sobreviveu. Estou tão orgulhoso de você. Ela começou a tremer então, a adrenalina baixando. Dante a segurou, sua voz baixa e firme, ancorando-a. Quando ela finalmente se acalmou, fez a pergunta cuja resposta já sabia. Quem eram eles? Rivais me testando, vendo se conseguiam chegar até você. Eles conseguiram? Os olhos de Dante endureceram. Não, e não terão outra chance. Ela acreditou nele, porque vira do que ele era capaz, o que ele faria para mantê-la segura. E percebeu, parada ali nos destroços de sua nova vida, que faria o mesmo por ele. A cobertura foi limpa e reparada em 48 horas, mas o eco dos tiros permaneceu com ela por mais tempo. Ela matara um homem, não diretamente. Ele sobrevivera ao ferimento no ombro, mas ela puxara o gatilho com intenção. Ela mirara em outro ser humano e atirara. O peso disso se instalou em seu peito como uma pedra, pesada e fria, recusando-se a se dissolver. Não importava quantas vezes Dante lhe dissesse que ela fizera o que tinha que fazer. Você se protegeu, ele dissera naquela noite, segurando-a enquanto ela não conseguia dormir. Isso não é algo para se sentir culpada. Mas ela se sentia culpada. Ela também sentia outra coisa, algo mais sombrio que não queria examinar muito de perto. Ela se sentia poderosa. Pela primeira vez na vida, ela não fora indefesa, não fora uma vítima. Ela lutara e sobrevivera. Dante a observou cuidadosamente nos dias que se seguiram, como se esperasse que ela quebrasse. Mas ela não quebrou. Ela ficou mais quieta, mais pensativa, mas não desmoronou. Em vez disso, pediu que ele lhe ensinasse mais. Mais o quê? Ele perguntara, erguendo os olhos do laptop. Tudo. Eu quero saber como me proteger. Realmente me proteger. Não apenas disparar uma arma em pânico, mas saber o que eu estou fazendo. Dante estudou seu rosto por um longo momento. Depois assentiu. Tudo bem. Então, ele a ensinou não apenas sobre armas, mas sobre estratégia. Como ler uma sala, como identificar saídas, como se mover por multidões sem ser notada, como perceber quando alguém a estava seguindo, como lutar sujo se precisasse, olhos, garganta, joelhos, sem regras, sem honra, apenas sobrevivência. Ela absorveu tudo como se estivesse aprendendo um novo idioma, porque de certa forma ela estava, o idioma do mundo de Dante, o idioma da violência, do poder e do controle. Mas também havia outras lições mais suaves. Dante começou a levá-la a reuniões. Não as perigosas, mas as de negócios. Encontros com donos de restaurantes que pagavam taxas de proteção. Desenvolvedores que precisavam de licenças aprovadas. Importadores que moviam mercadorias sobre as quais ela tentava não pensar muito. Ele a apresentava simplesmente como ela, nunca explicando quem ela era ou por que era importante. Mas as pessoas notavam. Elas sempre notavam.
Por que você me traz? Ela perguntou uma noite, após uma reunião particularmente tensa com um homem que era dono de metade da orla. Porque você é inteligente, disse Dante, afrouxando a gravata, e você vê coisas que eu não vejo. Como o quê? Como o fato de que Carmine estava mentindo sobre suas margens de lucro. Eu vi você o observando. Ela o observara, notara como seus olhos se desviavam quando ele falava sobre seus números mensais, como suas mãos mexiam no relógio. Ele estava desviando, ela disse, cerca de 30%. Sim. Dante olhou para ela. Como você soube? Fui garçonete por 6 anos. Você aprende a ler as pessoas quando suas gorjetas dependem disso. Dante sorriu. Um sorriso real, não os frios que ele usava em reuniões. Viu? Inteligente. Ela sentiu algo quente florescer em seu peito. Orgulho, talvez, ou propósito. Ela estava se tornando parte deste mundo, não apenas alguém abrigada por ele. Ela estava contribuindo, sendo importante. Deveria tê-la assustado o quão bom isso era. 3 semanas após o ataque, Dante chegou em casa com uma advogada. Ela ergueu os olhos de seu livro, Economia 101, que ela estava realmente começando a gostar, e piscou para a mulher mais velha parada em sua sala de estar. Ela era elegante, provavelmente com 50 e poucos anos, com olhos aguçados e uma pasta que provavelmente custava mais do que o carro antigo de ela. Esta é Patrícia Moreno, disse Dante. Ela vai nos ajudar com algo. Ajudar com o quê? Ela fechou o livro, de repente nervosa. Patrícia sorriu. Era profissional, não cruel. O senhor Russo me pediu para ajudar com seu status legal. Vamos lhe dar uma nova identidade. As palavras soaram como um golpe físico. Uma nova identidade. Ela repetiu lentamente. É necessário, disse Dante, com a voz cuidadosa. Seu nome antigo está conectado a Marco, ao Aurelius, a tudo o que aconteceu. Se alguém vier procurar por pontas soltas, encontrará Ella Carter, mas não encontrará quem você se tornou. As mãos de Ella ficaram frias. Você quer que eu desapareça? Eu quero que você esteja segura, apagando quem eu sou? Dando-lhe um novo começo. Dante se aproximou dela, agachando-se ao lado do sofá para que ficassem no mesmo nível. Você pode manter seu primeiro nome se quiser, mas o resto, Carter, seu número de segurança social, seu histórico de emprego, tudo isso tem que ir. Patrícia pode criar algo novo, algo limpo. Ela olhou para a advogada, que assentiu em confirmação. Não é incomum em cenários de proteção a testemunhas, embora este seja obviamente diferente. Você teria um novo sobrenome, nova documentação, uma identidade legal completa. Para todos os efeitos, Ella Carter deixaria de existir. A sala parecia pequena demais, de repente muito próxima. Preciso de ar, disse ela, levantando-se abruptamente. Dante se levantou com ela. Ela, eu só preciso de 1 minuto. Ela saiu para a varanda, agarrando o parapeito, a respiração acelerada. Abaixo, a cidade se estendia em todas as direções, indiferente à sua crise. Ela já havia perdido tanto. Seu emprego, seu apartamento, sua vida antiga. E agora Dante estava pedindo que ela perdesse seu nome, a última parte de quem ela fora antes dele. A porta se abriu atrás dela. Ela não se virou. Eu sei que é muito, Dante disse em voz baixa. É tudo. Eu sei. Você sabe? Ela se virou para encará-lo. Você sempre foi Dante Russo. Você nunca teve que desistir de quem você é, não é? A voz dele era suave, mas com um toque de algo cru. Eu desisti de quem eu queria ser há muito tempo. No momento em que assumi os negócios do meu tio, deixei de ser apenas Dante. Tornei-me o legado russo, o chefe da Zona Leste, o homem que todos temem. Eu não posso ser outra coisa. A raiva de ela diminuiu um pouco. Isso é diferente, não é? Ele se aproximou. Nós dois estamos presos por nomes que vêm com expectativas. O seu apenas vem com perigo. Ela queria discutir, mas ele não estava errado. Ser Ella Carter significava estar conectada a tudo o que aconteceu, à operação de Marco, ao ataque, a uma vida que não existia mais. Qual seria meu novo nome? Ela perguntou finalmente. Dante olhou para Patrícia, que permaneceu taticamente dentro de casa. Isso depende de você. Podemos escolher algo semelhante ou algo completamente diferente. Ela pensou sobre isso, sobre quem ela queria ser nesta nova vida que estava construindo. Ella Maroney, ela disse após um momento. As sobrancelhas de Dante se ergueram ligeiramente. Italiano. Se vou fazer parte do seu mundo,
É melhor que eu pareça pertencer a ele. Algo mudou em sua expressão. Algo que parecia quase alívio. Maroney. Eu gosto. É o nome de solteira da minha mãe. Ou era algo parecido. Ela mudou quando veio para a América. Ela olhou para as mãos. Eu mal me lembro dela, mas me lembro de ela me dizer uma vez que os nomes carregam poder, que quem somos é mais do que como somos chamados. Dante pegou suas mãos, os polegares roçando seus nós dos dedos. Então, ela Maroney será. Patrícia cuidou de tudo com eficiência silenciosa. Em 2 semanas, Ella Carter desapareceu de todos os bancos de dados importantes e Ella Maroney existia em seu lugar. Novo número de segurança social, nova certidão de nascimento, novo histórico de crédito cuidadosamente construído para parecer legítimo. Foi completo e um pouco aterrorizante. Você é um fantasma agora, disse Patrícia ao entregar os documentos finais. Legalmente falando, Ella Carter nunca trabalhou no Aurelius, nunca morou naquele apartamento, nunca existiu além dos registros de nascimento que nunca mais serão acessados. Ela olhou para sua nova carteira de motorista. Mesma foto, nome diferente. Parecia olhar para uma estranha. Depois que Patrícia saiu, Dante encontrou ela no quarto, sentada na beirada da cama com os documentos espalhados ao seu redor. Pensando 2 vezes, ele perguntou sem pensamentos, talvez. Ela pegou o cartão de segurança social. Isso é tão ilegal. Extremamente. Eu poderia ir para a prisão. Você não vai. Como você sabe? Porque eu não vou deixar isso acontecer. Dante sentou-se ao lado dela. E por que Patrícia é a melhor? Ela já fez isso por dezenas de pessoas. Proteção a testemunhas, agentes estrangeiros, pessoas fugindo de situações ruins. Você está mais segura agora do que com seu nome real. Ela virou o cartão nos dedos. Não parece real. Vai parecer. Dê tempo. Ela se inclinou para ele e ele passou um braço em volta de seus ombros. Eles ficaram assim por um tempo, cercados por provas em papel de uma vida que não existia ontem. Obrigada, ela disse em voz baixa. Pelo quê? Por se importar o suficiente para fazer isso. Mesmo que eu tenha lutado contra você. Dante deu um beijo em sua têmpora. Eu faria qualquer coisa para te manter segura. Você sabe disso agora. Ela sabia, e era isso que mais a assustava. Não que ele fosse capaz de coisas terríveis, mas que as faria sem hesitação se isso significasse protegê-la. Com sua nova identidade, vieram novas oportunidades. Dante a matriculou em uma universidade de verdade, uma prestigiosa escola particular do outro lado da cidade, onde ela poderia terminar sua graduação pessoalmente, em vez de por um computador. Ele queria contratar tutores, trazer a educação até ela, mas ela insistiu em ir ao campus. Eu preciso de normalidade, ela dissera. Ou pelo menos algo perto disso. Dante concordou, embora tenha lhe designado segurança. 2 homens em roupas civis que a seguiam à distância, nunca óbvios, mas sempre presentes. Ela protestou no início, mas Dante foi inflexível neste ponto. Você vai parar a escola? Você o faz com segurança, não é negociável. Então ela aprendeu a navegar pelo campus com sombras. Foi estranho no início saber que eles estavam observando, mas eventualmente ela parou de notar. Eles eram bons em seu trabalho, invisíveis até serem necessários. As aulas eram mais difíceis do que ela esperava, não intelectualmente, mas socialmente. Ela era mais velha que a maioria dos outros alunos e se portava de maneira diferente. Enquanto eles se estressavam com exames e relacionamentos, e se entrariam na pós-graduação, ela se estressava se a família rival que enviara homens para matá-la poderia tentar novamente. A desconexão era surreal, mas ela encontrou seu ritmo. Mergulhou em economia e teoria de negócios, fascinada pela versão legítima do mundo em que Dante operava. Os princípios eram os mesmos: oferta e demanda, avaliação de risco, controle de mercado, apenas com diferentes riscos e consequências legais. Uma tarde, seu professor pediu que ela ficasse depois da aula. A doutora Rebecca Chen estava na casa dos 40 anos, perspicaz e direta, com a reputação de ser brilhante e difícil. Ela teve o cuidado de não se destacar em sua classe, mas aparentemente falhou. Senhorita Maroney, disse a doutora Chen, empoleirando-se na beirada de sua mesa. Seu último trabalho foi excepcional. A guarda de ela se ergueu automaticamente. Obrigada, estou falando sério.
Sua análise da concorrência monopolística em mercados não regulamentados foi um dos trabalhos mais sofisticados que já vi de um graduando. Onde você aprendeu a pensar assim? Eu leio muito, ela disse cuidadosamente. A doutora Chen sorriu como se não acreditasse muito nisso. Você deveria considerar a pós-graduação. Com um trabalho como este, você poderia facilmente entrar em um programa de MBA de ponta. A sugestão pegou ela de surpresa. Pós-graduação. Um futuro além de apenas sobreviver dia a dia. Ela não havia pensado tão longe. Vou pensar sobre isso, ela disse. Pense, e se precisar de uma carta de recomendação, ficarei feliz em escrever uma. Ela saiu do campus naquele dia com a mente girando. Ela estivera tão focada em se adaptar ao mundo de Dante que não considerara construir algo próprio dentro dele. Mas por que não poderia? Dante tinha dinheiro, recursos, conexões, e ela tinha um cérebro que aparentemente era melhor do que ela se dava crédito. Ela mencionou isso durante o jantar naquela noite. A doutora Chen acha que eu deveria fazer um curso de administração, ela disse, empurrando a massa em seu prato. Dante ergueu os olhos. O que você acha? Acho que parece loucura. Mal estou acompanhando o trabalho de graduação. Você está tirando notas excelentes porque eu estudo constantemente. Então, você é boa nisso. Dante pousou o garfo. Se você quer fazer um curso de administração, deveria fazer. Simples assim, simples assim. Ela estudou seu rosto, procurando por uma pegadinha. Seria caro. Dinheiro não é problema. Levaria 2 anos, talvez mais. E daí? E daí que eu estaria ocupada, focada nisso em vez de... Ela gesticulou vagamente entre eles. Dante estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela. Eu não quero que você desista da sua vida por mim. Eu quero que você construa uma comigo. Se o curso de administração faz parte disso, então nós faremos funcionar. A certeza em sua voz apertou seu peito. Você realmente quer dizer isso? Sempre. Ela apertou seus dedos. Tudo bem, vou me inscrever. Dante sorriu. E foi um daqueles sorrisos raros e genuínos que transformaram todo o seu rosto. Bom, e quando você conseguir seu MBA, talvez possa me ajudar a me tornar legítimo. Ela riu surpresa. Você quer se tornar legítimo um dia? Não agora, mas um dia. Sua expressão ficou séria. Eu te disse antes, penso em deixar esta vida todos os dias, mas não posso simplesmente ir embora. Os negócios, as pessoas que dependem de mim, os inimigos que veriam isso como fraqueza, é complicado. Mas se eu tivesse uma saída, um plano real, talvez eu pudesse fazer isso. A mente de ela já estava girando as possibilidades. Você precisaria lavar o dinheiro, investir em negócios legítimos, construir uma reputação pública separada da sua clandestina. Exatamente. Isso levaria anos, talvez uma década. Eu tenho tempo. Ela olhou para ele. Este homem que a arrastou para a escuridão, mas agora falava em encontrar a luz e sentiu algo mudar dentro dela. Isso não era mais apenas sobre sobrevivência, era sobre construir algo juntos. Então vamos fazer isso, ela disse. Dante ergueu a mão dela e deu um beijo em seus nós dos dedos. Juntos. Mas tornar-se legítimo era um objetivo distante. No presente, o mundo de Dante ainda era violento e imprevisível. A família que enviara homens para a cobertura não desistiu. Eles apenas ficaram mais espertos. Ela estava saindo do campus uma noite quando sua equipe de segurança a interceptou antes que ela chegasse ao carro. Mudança de planos. Um deles, Marcos, um ex-fuzileiro naval com uma cicatriz no queixo, disse: Vamos por um caminho diferente. Por quê? Possível perseguição. Pode não ser nada, mas não vamos arriscar. O pulso de ela acelerou, mas ela assentiu e os seguiu para um veículo diferente. Eles pegaram ruas secundárias em vez da rodovia, voltando várias vezes. Ela observava a cidade passar, a mão repousando no telefone em seu bolso. Dante lhe dera um novo, criptografado e irrastreável, com um único botão que o alertaria se ela estivesse em apuros. Ela não o pressionou. Ainda não. Eles voltaram para o prédio sem incidentes, mas Marcos a acompanhou até a porta da cobertura. O senhor Russo quer que você fique aqui esta noite. Ele disse que está resolvendo algo. O que é algo? A expressão de Marcos era de pedra. Acima do meu nível de pagamento, senhora. Ela queria discutir, mas sabia que não adiantaria. Ela entrou e andou pela sala de estar, sua ansiedade aumentando a cada minuto que passava.
Quando Dante finalmente chegou em casa 3 horas depois, ela estava pronta para explodir. Onde você estava? Ela exigiu. Dante fechou a porta, o rosto cansado. Mandando uma mensagem? Que tipo de mensagem? O tipo que garante que ninguém te siga novamente. O estômago de ela revirou. Dante está resolvido. Ele passou por ela em direção ao quarto, já desabotoando a camisa. Havia sangue em seu punho. Não muito, mas o suficiente. Ela o seguiu. Você não pode continuar fazendo isso. Toda vez que algo acontece, você sai e machuca pessoas. Eles tentaram te machucar primeiro. E daí? Continuamos escalando até que alguém acabe morto. Dante se virou para encará-la, os olhos duros. Sim, se é isso que é preciso. Isso é loucura. Isso é sobrevivência. Sua voz se elevou, a frustração transparecendo. Você acha que eu quero continuar fazendo isso? Você acha que eu gosto? Tô tentando te manter segura, Fela. Isso significa eliminar ameaças antes que se tornem problemas, tornando-se a maior ameaça você mesmo. Exatamente. Ele arrancou a camisa e a jogou no cesto de roupa suja. É assim que este mundo funciona. Você é a pessoa mais perigosa da sala ou é uma vítima? Não há meio termo. As mãos de ela se fecharam em punhos. Tem que haver outro jeito. Não há. A voz de Dante suavizou um pouco. Ainda não. Não enquanto as pessoas ainda te virem como uma forma de chegar até mim. Então talvez eu não devesse estar com você. As palavras pairaram no ar entre eles, afiadas e irregulares. Dante ficou muito quieto. É isso que você quer? A garganta de ela se fechou. Não, mas também não quero que você mate pessoas por minha causa. Tarde demais. Ele se aproximou dela, seus movimentos deliberados. No momento em que você se tornou minha, você se tornou um alvo. E eu farei o que for preciso para proteger o que é meu. Se você não pode aceitar isso, então temos um problema. Ela encontrou seus olhos, viu a certeza absoluta ali e percebeu que haviam chegado a um impasse fundamental. Dante nunca deixaria de ser o que era, e ela nunca deixaria de lutar com o que isso significava. Estou tentando, ela disse em voz baixa. Estou tentando aceitar tudo isso, mas é difícil. A expressão de Dante suavizou. Ele ergueu a mão e segurou seu rosto, seu toque gentil apesar de tudo. Eu sei, e sei que estou pedindo muito de você, mas não posso mudar o que sou, ela. Só posso prometer que tudo o que faço, faço para te manter segura. E se te manter segura significar perder a si mesmo, então eu me perco. Ele disse isso simplesmente, como se fosse óbvio, porque sem você não há nada que valha a pena manter. As palavras quebraram algo dentro dela. Ela o puxou para um beijo, desesperado e zangado e amoroso, tudo ao mesmo tempo. Eles tropeçaram para trás em direção à cama, livrando-se de roupas e defesas, até que não houvesse nada entre eles além de pele e verdade. Depois, eles ficaram deitados, entrelaçados, ambos ofegantes. Eu te amo, disse ela. Ela não pretendia dizer isso, não planejara, mas saiu de qualquer maneira, cru e real. Dante ficou completamente imóvel. Então ele se afastou o suficiente para olhá-la, seus olhos procurando seu rosto. Diga de novo, ele disse rudemente. Eu te amo. Sua mão subiu para segurar sua bochecha, seu polegar traçando seu lábio inferior. Eu te amo desde o dia em que te vi dar aquele guarda-chuva. Eu só não sabia como chamar isso até agora. A respiração de ela ficou presa. Dante, eu te amo, ele disse. E eu queimarei esta cidade inteira antes de deixar que algo aconteça com você. Deveria ter soado como uma ameaça. Em vez disso, soou como um voto. Ela o puxou de volta, beijando-o como se pudesse derramar todos os seus sentimentos complicados em sua boca, e ele os entenderia melhor do que ela. Talvez ele entendesse, porque quando finalmente adormeceram, abraçados um ao outro como se fossem as duas únicas pessoas no mundo, ela sentiu algo que não sentia há meses. Paz. A paz durou exatamente 6 dias. Ela estava na cobertura estudando para as provas parciais, quando a porta se abriu com um estrondo e Dante entrou com uma expressão que fez seu sangue gelar. Faça uma mala, ele disse. Agora? O que está acontecendo? Estamos saindo em 5 minutos. O coração de ela martelava. Dante, me diga o que está acontecendo. Ele parou, a mandíbula tensa. A família Volov, eles estão fazendo um movimento, um grande, e estão começando por mim. Ela conhecia aquele nome,
máfia russa, brutal e bem conectada. Dante os mencionara uma ou duas vezes, sempre com um toque de cansaço. Quão grande é o movimento? Guerra, ele disse secamente. Eles querem a Zona Leste e estão dispostos a passar por cima de mim para consegui-la. A mão de ela tremeu enquanto ela pegava sua bolsa e começava a jogar roupas dentro dela. Para onde vamos? Para um lugar onde eles não possam nos alcançar. Eu tenho um lugar no interior do estado, seguro, isolado. Vamos nos esconder lá até eu descobrir nosso próximo passo. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Eles estavam no carro 15 minutos depois, flanqueados por 3 outros veículos cheios dos homens mais confiáveis de Dante. Ela observou a cidade desaparecer atrás deles, sua mente a mil. Era isso, o momento que ela temia desde o dia em que Dante a puxou para seu carro. Guerra de verdade, não incidentes isolados ou ameaças, mas conflito em grande escala. E ela estava bem no meio disso. Dante dirigia em silêncio, os nós dos dedos brancos no volante. Ela estendeu a mão e cobriu a dele com a sua. Nós vamos superar isso, ela disse. Eu sei. E você? Ele olhou para ela, e pela primeira vez desde que o conheceu, ela viu medo real em seus olhos. Eu não posso te perder, ele disse em voz baixa. Todo o resto, o negócio, o território, a reputação, eu posso reconstruir, mas se algo acontecer com você, não vai. Ela apertou a mão dele. Você me manteve segura por todo esse tempo. Você vai continuar fazendo isso. Prometa-me uma coisa. O quê? Se chegar a esse ponto, se você tiver que escolher entre eu e sair em segurança, você corre. Você não olha para trás. Dante, prometa-me. Ela olhou para ele, para o homem que roubou sua vida e lhe deu uma nova, que a reivindicou e a protegeu e a amou com uma intensidade que assustava a ambos. Eu prometo. Ela mentiu. Porque se chegasse a esse ponto, ela sabia exatamente o que escolheria. E não era fugir. O esconderijo era uma fortaleza disfarçada de cabana. Ficava em 20 acres de terra arborizada, 2 horas ao norte da cidade, cercada por árvores e silêncio. Por fora parecia rústico, paredes de toras, uma chaminé de pedra, janelas largas que davam para a floresta. Mas por dentro, era tudo aço reforçado, vidro à prova de balas e sistemas de segurança que fariam uma instalação governamental ter inveja. Ela ficou na janela, observando o sol se pôr entre as árvores, os braços em volta de si mesma. Eles estavam ali há 3 dias, e o isolamento começava a pressioná-la como um peso físico. Sem escola, sem rotina, apenas esperando. Dante estava no escritório que montara no quarto dos fundos, ao telefone, coordenando constantemente com seus homens na cidade, planejando, traçando estratégias, preparando-se para uma guerra que parecia inevitável. Ela ouvia sua voz através da porta, baixa, afiada, dando ordens que ela não conseguia entender direito. Ele mal dormira desde que chegaram. Mal comera, apenas trabalhara com o tipo de foco obstinado que a fazia se preocupar que ele se esgotaria antes mesmo que os Volovs fizessem seu movimento. Ela se afastou da janela e foi para a cozinha. Estava bem abastecida. Os homens de Dante cuidaram disso, e ela começou a pegar ingredientes sem realmente pensar no que estava fazendo. Suas mãos precisavam de algo para fazer. Sua mente precisava de uma pausa de girar em círculos. Ela estava na metade do caminho cortando legumes quando Dante saiu do escritório, o cabelo desgrenhado, o rosto abatido. Você precisa comer, ela disse antes que ele pudesse falar. Estou bem, você não está. Quando foi a última vez que você fez uma refeição de verdade? Dante franziu a testa como se estivesse tentando se lembrar. Ontem, tente 2 dias atrás. Ela apontou para o banco perto do balcão. Sente-se ela, sente-se Dante, por favor. Algo em seu tom o fez obedecer. Ele afundou no banco, os ombros caídos de exaustão. Ela continuou cozinhando, grata pelo ritmo familiar. Ela aprendera a cozinhar com sua mãe, uma das poucas lembranças claras que tinha da mulher que morreu jovem demais. Sua mãe sempre dizia que comida era amor tornado tangível, uma forma de cuidar das pessoas quando as palavras não eram suficientes. Ela fez macarrão com legumes e alho. Simples, mas que enchia. Quando ela colocou o prato na frente de Dante, ele olhou para ele como se não soubesse o que fazer com ele. Coma, ela disse novamente, mais suave desta vez. Ele pegou o garfo e deu uma mordida, depois outra.
E então ele estava comendo direito, como se tivesse acabado de perceber o quão faminto estava. Ela fez um prato para si e sentou-se à sua frente. Eles comeram em silêncio. O único som era o tilintar dos talheres contra a cerâmica. Era doméstico e surreal, e exatamente o que ela precisava. Obrigado, Dante disse quando terminou. De nada. Ele empurrou o prato e esfregou as mãos no rosto. Isso está demorando muito. O que é? Vulov. Ele está me testando, cutucando as bordas, esperando para ver como eu respondo. Mas ele ainda não fez seu movimento real. Talvez ele não faça. Ele vai. A voz de Dante era certa. Homens como Vulov não recuam. Eles veem fraqueza e a exploram. E agora, deixar a cidade me faz parecer fraco. Você não é fraco. Você está sendo inteligente. Neste mundo, não há diferença. Ele olhou para ela, os olhos cansados. A cada dia que estou aqui, perco terreno. As pessoas começam a se perguntar se ainda estou no controle. Se ainda vale a pena me seguir, ela estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dele. Então volte. As sobrancelhas de Dante se ergueram. O quê? Volte para a cidade. Lide com Vulov. Acabe com isso. Não posso te deixar aqui sozinha. Então me leve com você? De jeito nenhum. Dante, não. A voz dele era firme. Isso não é negociável. Você fica aqui onde é seguro. Ela puxou a mão de volta, a frustração aumentando. Estou cansada de ser mantida em uma jaula. Isso não é uma jaula. É proteção. Parece a mesma coisa do meu ponto de vista. Ela se levantou, a cadeira arrastando no chão. Eu não me inscrevi para esta vida apenas para ser trancada toda vez que as coisas ficam perigosas. Se vou fazer parte do seu mundo, então me deixe realmente fazer parte dele. Você faz parte dele. Não, sou uma posse que você está protegendo. Há uma diferença. As palavras pairaram entre eles, afiadas e verdadeiras. Dante também se levantou, a mandíbula tensa. Você acha que eu não sei disso? A voz dele estava rouca. Você acha que eu gosto de te manter separada de tudo? Mas a alternativa é você se machucar e eu não posso. Ele se interrompeu, as mãos se fechando em punhos. Eu não posso ver você se machucar por minha causa. Então me ensine a não me machucar. Ela se aproximou. Você tem me treinado por meses. Eu sei atirar, sei ler uma situação, sei me defender. Quando você vai confiar nisso? Eu confio em você. Então prove. Deixe-me ficar ao seu lado em vez de atrás de você. Dante olhou para ela, algo lutando em sua expressão. Medo e orgulho e um respeito relutante que ela podia ver que ele tentava suprimir. Se eu te trouxer de volta, ele disse lentamente, você segue minhas regras. Você fica perto. Você não corre riscos. E se eu te disser para correr, você corre. Tudo bem, estou falando sério, ela. Eu também. Ela se aproximou, a mão subindo para repousar em seu peito. Estamos juntos nisso, lembra? Isso significa tudo, não apenas as partes seguras. Dante cobriu a mão dela com a sua, o polegar roçando seus nós dos dedos. Você vai ser a minha morte ou a minha salvação. Ela ficou na ponta dos pés e o beijou. Vamos terminar isso. Eles partiram na manhã seguinte, balde. A cidade parecia diferente quando eles voltaram, mais tensa, como se todos estivessem prendendo a respiração, esperando pela explosão. Dante não levou ela de volta para a cobertura. Em vez disso, eles foram para outra propriedade, uma casa de pedra em um bairro mais tranquilo que servia como quartel-general secundário. Era menor, mais defensável e atualmente cheia de homens armados que acenavam respeitosamente quando Dante entrava pela porta. Situação, ele disse ao homem que os encontrou no corredor. Seu nome era Victor, alto, com 40 e poucos anos, com o tipo de competência calma que fez ela confiar nele imediatamente. Mais 3 incursões nas docas. Eles atingiram um de nossos carregamentos há 2 noites. Levaram tudo. Nós revidamos ontem. Destruímos o centro de distribuição deles na Zona Oeste. Vítimas? 2 deles. Nenhuma nossa. Dante assentiu, processando. Onde está Vulov agora? Ele não sai de seu complexo há dias. Ele está se fortificando. Bom, isso significa que ele está preocupado. Dante olhou para ela, depois de volta para Victor. Marque uma reunião. Terreno neutro amanhã à noite. As sobrancelhas de Victor se ergueram. Você tem certeza de que isso é inteligente? Não, mas é necessário. A voz de Dante era firme. Isso acaba de um jeito ou de outro. Não vou prolongar isso.
Depois que Victor saiu para fazer os arranjos, ela se virou para Dante. Você vai se encontrar com ele cara a cara. É a única maneira de acabar com isso sem queimar a cidade inteira. Ele a conduziu para um pequeno escritório e fechou a porta. Vulov quer meu território. Eu quero que ele recue. Ou chegamos a um acordo ou vamos para a guerra. De qualquer forma, termina amanhã. E se ele tentar te matar durante a reunião, então ele tenta, mas não terá sucesso. Ela queria discutir, dizer a ele que era perigoso demais, mas ela podia ver a determinação em seus olhos. Era assim que Dante era, um homem que enfrentava ameaças de frente em vez de se esconder delas. O que você precisa que eu faça? Ela perguntou em vez disso. Dante pareceu surpreso. Então algo suavizou em sua expressão. Fique aqui, ouça as conversas, observe as pessoas que entram. Diga-me se alguém parecer estranho. Você quer que eu leia a sala? Exatamente. Ele segurou seu rosto. Você é boa em ver coisas que eu não vejo. Preciso desses olhos amanhã. Ela assentiu, sentindo o peso da confiança que ele estava depositando nela. Não vou te decepcionar. Você nunca decepcionou. Naquela noite, ela mal dormiu. Ela ficou acordada no quarto desconhecido, ouvindo Dante se mover pela casa, verificando a segurança, fazendo os preparativos finais. Quando ele finalmente foi para a cama por volta das 3 da manhã, ela fingiu estar dormindo. Mas quando ele a puxou para perto, os braços apertados em volta de sua cintura, ela se permitiu relaxar nele. Estou com medo, ela sussurrou na escuridão. Eu também, ele admitiu. Foi a primeira vez que ela o ouviu dizer isso em voz alta. E se algo der errado amanhã? Então nos adaptamos. Sua respiração estava quente em seu pescoço. Mas não vai dar. Faço isso há muito tempo para cometer erros de amador. Todo mundo comete erros eventualmente. Não amanhã. Ele deu um beijo em seu ombro. Amanhã eu sou perfeito. Ela sorriu apesar do medo. Arrogante. Confiante. A mesma coisa. Nem de perto. Ele a puxou com mais força. Durma um pouco. Amanhã será um longo dia. Ela dormiu eventualmente e quando acordou, Dante já havia saído, preparando-se para a reunião que decidiria tudo. A reunião estava marcada para as 9 da noite em um restaurante que estava fechado para reformas. Terreno neutro, supostamente, embora ela suspeitasse que neutro era um termo relativo no mundo de Dante. Ela passou o dia na casa de pedra, observando as pessoas entrarem e saírem. O círculo íntimo de Dante, os homens em quem ele mais confiava, passavam, cada um dando relatórios, recebendo ordens, preparando-se para múltiplos cenários. Ela ouviu tudo. Seus instintos recém-treinados catalogando detalhes, quem hesitava ao falar, quem parecia nervoso, quem tinha perguntas de mais ou de menos. À noite, ela identificou 2 pessoas que a deixaram inquieta. Um era um novo recruta, com pouco mais de 20 anos, que ficava verificando o telefone quando achava que ninguém estava olhando. O outro era um homem mais velho chamado Stevens, que trabalhava para Dante há anos, mas cuja linguagem corporal mudara quando o nome de Vulov surgiu. Ela puxou Dante de lado antes que ele saísse. Stevens e o garoto novo, Tony, observe-os. Os olhos de Dante se aguçaram. Por quê? Tony está se comunicando com alguém que não deveria. Stevens está calmo demais, como se soubesse de algo que não sabemos. Dante estudou seu rosto, depois assentiu. Victor, mantenha esses 2 aqui. Não os deixe sair até eu voltar. Victor se moveu para obedecer sem questionar e Dante se virou para ela. Mais alguma coisa? Apenas. Ela engoliu. Tenha cuidado. Ele a beijou forte e rápido. Sempre. Então ele se foi, junto com 6 de seus melhores homens. Ela foi deixada na casa de pedra com Victor e um punhado de guardas, o estômago em nós. Os minutos se arrastaram. Ela andou de um lado para o outro, fez um café que não bebeu, tentou se concentrar em um livro e desistiu depois de ler o mesmo parágrafo 5 vezes. Victor permaneceu calmo, monitorando as comunicações, mas até ele parecia tenso. Às 9h15, o rádio de Victor crepitou. Situação no restaurante. Emboscada. Estamos encurralados. O sangue de ela gelou. Victor já estava se movendo, gritando ordens, coordenando o reforço. Mas ela sabia que levaria tempo. Tempo. Dante talvez não tivesse. Ela tomou uma decisão. Eu vou, ela disse. Não, você não vai. Victor nem olhou para ela. O senhor russo me mataria. Ele vai morrer se não o ajudarmos agora. Ela pegou sua jaqueta e a arma que Dante lhe dera meses atrás. Você pode vir comigo ou tentar me impedir, mas eu vou.
Victor hesitou por exatamente 2 segundos. Então ele xingou e pegou sua própria arma. Você fica atrás de mim o tempo todo. Você segue todas as ordens e se eu disser para correr, você corre. Fechado. Eles pegaram 2 carros e dirigiram pela cidade como se o diabo os estivesse perseguindo. O coração de ela martelava em seu peito, medo e adrenalina tornando tudo nítido e brilhante. Ela nunca fizera nada parecido antes. Nunca correra voluntariamente em direção ao perigo em vez de fugir dele. Mas Dante estava lá, e ela seria amaldiçoada se escondesse enquanto ele lutava por sua vida. Eles chegaram ao restaurante e o encontraram cercado por veículos e tiros. Victor estacionou a 1 quarteirão de distância e eles se aproximaram a pé, usando a escuridão e os prédios abandonados como cobertura. Lá, Victor apontou. Entrada lateral. Podemos flanqueá-los. Eles se moveram rapidamente. O treinamento de ela entrou em ação. Fique abaixada, fique quieta, observe o movimento. Sua arma parecia pesada em sua mão, mas firme. Ela não era mais aquela garçonete assustada. Ela era alguém que lutava. Eles entraram no prédio por uma entrada de serviço e imediatamente ouviram o caos. Gritos, tiros, vidro quebrando. Victor liderou o caminho, a arma em punho, seus movimentos precisos. Ela o seguiu, a respiração controlada apesar do pulso acelerado. Eles encontraram Dante e seus homens encurralados atrás de mesas viradas na sala de jantar principal. Os homens de Volkov os cercaram, em número de pelo menos 2-1. Era um massacre em formação. Victor sinalizou para sua equipe e eles abriram fogo por trás, pegando os homens de Volkov de surpresa. A maré virou imediatamente. Dante usou a distração para avançar, derrubando 3 homens em rápida sucessão. Ela ficou abrigada, atirando quando tinha tiros claros, as mãos surpreendentemente firmes. Ela atingiu um homem na perna, outro no ombro. Tiros não letais, mas suficientes para tirá-los da luta. A batalha durou talvez 5 minutos, embora parecesse horas. Quando os tiros finalmente pararam, 8 dos homens de Volkov estavam no chão, e o resto havia recuado. Dante saiu do abrigo, sangue no rosto, mas vivo. Seus olhos encontraram os de ela imediatamente, e a expressão que cruzou seu rosto foi de pura fúria. Que diabos você está fazendo aqui? Ele exigiu. Salvando sua vida, ela respondeu. Eu te disse para ficar na casa de pedra. E eu não ouvi? De nada. Dante parecia querer estrangulá-la e beijá-la ao mesmo tempo. Ele se contentou em agarrar seu braço e puxá-la para perto, verificando se ela estava ferida. Você está ferida? Estou bem, se você alguma vez ele se interrompeu, a mandíbula cerrada com tanta força que ela podia ver o músculo saltar. Conversaremos sobre isso mais tarde. Estou ansiosa por isso. Victor se aproximou, a expressão sombria. Vulov não estava aqui. Foi uma armadilha. Os olhos de Dante ficaram frios. Onde ele está? Desconhecido, mas capturamos 2 de seus homens. Eles vão falar. Eles falaram. Em 1 hora, Dante tinha a informação de que precisava. A localização real de Vulov, seus recursos, seus planos e, mais importante, ele tinha provas de que Stevens estava passando informações para os Vulovs há semanas. Dante lidou com Stevens pessoalmente. Ela não assistiu, não queria saber os detalhes. Algumas partes de seu mundo ela podia aceitar, outras preferia deixar nas sombras, mas ela ficou ao seu lado durante tudo isso. Durante os interrogatórios, o planejamento, o ataque final ao complexo de Vulov, que aconteceu antes do amanhecer. Ela não lutou naquela batalha. Dante traçara essa linha firmemente, mas ela esperou. E quando ele voltou vitorioso com Vulov sob custódia, ela estava lá. Acabou, disse Dante, a exaustão clara em cada linha de seu corpo. Acabou? Sim. Ele a puxou para seus braços. Vulov está acabado. Sua organização está sendo absorvida ou dispersa. O território está seguro. O que acontece com ele? Ele está deixando o país permanentemente. Se ele voltar, sabe o que acontece. Ela assentiu, sem pedir esclarecimentos. Algumas coisas eram melhores não ditas. Eles voltaram para a casa de pedra enquanto o sol nascia. Ambos imundos, exaustos e vivos. Dante tomou banho primeiro, depois ela, e quando ela saiu, encontrou-o no sofá, olhando para o nada. Ela sentou-se ao lado dele
e ele imediatamente a puxou para seu colo, segurando-a como se ela pudesse desaparecer. Você poderia ter morrido esta noite, ele disse em voz baixa. Você também. Isso é diferente. Não, não é. Ela se afastou para olhá-lo. Você não pode arriscar sua vida enquanto me mantém embrulhada em plástico bolha. Ou somos parceiros ou não somos. Somos parceiros, disse Dante. Mas isso não significa que eu vá ficar bem com você em perigo. Eu sei e eu nunca vou ficar bem com você em perigo também. Mas esta é a vida que escolhemos, então lidamos com isso juntos. Os braços de Dante se apertaram ao redor dela. Eu te amo, eu também te amo. Ela o beijou suave e lentamente. E eu não vou a lugar nenhum. Bom, porque eu não vou te deixar ir. Eles ficaram assim enquanto a cidade acordava ao redor deles. Duas pessoas que se encontraram nas piores circunstâncias possíveis e decidiram construir algo de qualquer maneira. 3 meses depois, ela estava em frente a uma sala de aula, nervosa de uma forma que não ficava há muito tempo. Senhorita Maroney, disse a doutora Chen de seu assento no fundo. Estamos prontos quando você estiver. Ela respirou fundo e começou sua apresentação. Era seu projeto final para a aula da doutora Chen, uma proposta para transformar empresas ilegais em negócios legítimos por meio de investimento estratégico e gerenciamento de reputação. Ela trabalhara nisso por semanas, despejando tudo o que aprendera tanto em suas aulas quanto em sua vida com Dante para criar algo prático. Quando ela terminou, a sala estava em silêncio. Então a doutora Chen começou a aplaudir e os outros alunos se juntaram. Trabalho excepcional, disse a doutora Chen. Espero que você pretenda seguir isso na pós-graduação. Eu pretendo, disse ela. Já fui aceita no programa de MBA aqui. Era verdade. Ela se inscreveu, foi aceita e começaria no outono. Dante ficara impossivelmente orgulhoso, comemorando com champanhe e promessas de que apoiaria o que quer que ela quisesse fazer. Depois da aula, ela atravessou o campus até onde um dos carros de Dante estava esperando. Segurança sempre. Mas ela fizera as pazes com isso. Era parte do pacote. Ela encontrou Dante na casa de pedra, que eles vinham usando mais do que a cobertura ultimamente. Parecia mais um lar de alguma forma. Menor, mais deles. Como foi? Ele perguntou, erguendo os olhos do laptop. Acho que arrasei. Claro que arrasou. Ele a puxou para seu colo. A doutora Chen já te mandou um e-mail? Faz 20 minutos. Ela vai mandar. Você é brilhante. Ele beijou seu pescoço. Falando nisso, tenho algo para te mostrar. Ele a levou ao seu escritório e tirou uma pasta. Dentro havia planos de negócios, documentos de incorporação, projeções financeiras. Tudo legítimo, tudo legal. O que é isso? Ela perguntou, folheando as páginas. O começo, a voz de Dante era baixa. Tenho trabalhado com algumas pessoas, advogados, contadores, consultores, montando negócios reais, construção, desenvolvimento imobiliário, importação e exportação, tudo limpo, tudo legal. Ela olhou para ele, o coração inchando. Você está realmente fazendo isso. Nós estamos realmente fazendo isso, ele corrigiu. Este é o seu plano, ela. Sua visão. Estou apenas seguindo sua liderança. Levará anos, eu sei, mas temos tempo. Ele pegou a mão dela. Quero construir algo que dure, algo de que possamos nos orgulhar, e não posso fazer isso sem você. Ela olhou para suas mãos unidas, para o homem que a roubou de uma vida e lhe deu outra, para o futuro que estavam construindo juntos, uma escolha cuidadosa de cada vez. Estou dentro, ela disse com tudo. Sem volta, sem volta. Dante a puxou para perto e ela se permitiu acreditar no impossível. Que as pessoas podiam mudar. Que o amor podia existir na escuridão e ainda encontrar a luz. Que duas pessoas quebradas podiam construir algo inteiro. Não seria fácil. A violência não desaparecera completamente e provavelmente nunca desapareceria. Ainda havia ameaças, ainda havia perigos, ainda havia noites em que Dante chegava em casa com sangue nas mãos. Mas também havia manhãs com café e conversa tranquila, tardes estudando enquanto ele trabalhava ao seu lado, noites planejando um futuro que não se parecia em nada com o passado deles. 6 meses depois, Dante a pediu em casamento, não com fanfarra ou romance, mas na cozinha deles em uma terça-feira, enquanto ela fazia o café da manhã. Ele simplesmente tirou um anel, simples, elegante, perfeito, e perguntou se ela se casaria com ele. Ela disse sim antes mesmo de ele terminar a pergunta. Eles se casaram em uma pequena cerimônia com apenas um punhado de pessoas presentes,
Sem grande produção, sem espetáculo, apenas eles fazendo promessas que pretendiam cumprir. E um ano depois, quando ela se formou com seu MBA e o primeiro empreendimento legítimo de Dante teve seu primeiro lucro, eles ficaram na varanda da cobertura, que ainda mantinham, embora raramente ficassem lá, e olharam para a cidade que os uniu. Você já se arrependeu? Dante perguntou. Daquela noite em que te puxei para o meu carro. Ela pensou sobre isso, realmente pensou sobre isso. Sobre a garçonete que ela fora, invisível, sozinha, vivendo no automático. Sobre a mulher que se tornara mais forte, mais perspicaz, amada. Não, ela disse honestamente. Eu não me arrependo. E você? Nem por um segundo. Ele a puxou para perto. Você é a melhor coisa que já me aconteceu, mesmo que eu tenha complicado tudo, especialmente por causa disso. Ele beijou sua têmpora. Você me fez querer ser melhor, construir algo em vez de apenas tomar. Isso vale tudo. Ela se inclinou para ele, sentindo o calor sólido de seu corpo, o batimento constante de seu coração. Eles haviam percorrido um longo caminho desde aquela primeira noite, do medo e da possessão à parceria e ao amor. Não fora fácil. Não fora limpo, mas fora real, e era tudo o que importava. Abaixo deles, a cidade brilhava com possibilidades. Acima deles, estrela que eles não podiam ver, mas sabiam que estavam lá, e entre eles, uma conexão forjada na escuridão e temperada no fogo. Não era a vida que ela imaginara. Era melhor, mais bagunçada, mais difícil e mais complicada, mas também mais rica, mais profunda e infinitamente mais real. Ela já fora invisível, apenas mais um rosto na multidão, mais uma abelha operária, mais uma pessoa que o mundo ignorava. Mas Dante a vira, realmente a vira, e ao vê-la, ele lhe dera o presente mais precioso de todos, a chance de se ver claramente, de entender sua própria força, de se tornar alguém que importava. Não porque ela pertencia a ele, mas porque ela escolhera ficar ao seu lado. E juntos eles construiriam um império. Não de crime e violência, mas de segundas chances e redenção conquistada com dificuldade. Levaria tempo, anos provavelmente, talvez décadas, mas eles tinham esse tempo, eles tinham um ao outro, e tinham o tipo de determinação teimosa que fazia coisas impossíveis acontecerem. Então, quando as pessoas perguntavam a ela como ela acabara ali, casada com um homem como Dante Russo, construindo negócios, vivendo uma vida que existia em algum lugar entre dois mundos, ela nunca sabia bem como responder, porque a verdade era complicada. Envolvia perigo e obsessão e escolhas que não deveriam ter funcionado, mas de alguma forma funcionaram. Envolvia tornar-se alguém novo enquanto honrava quem ela fora. Envolvia aprender que o amor nem sempre era suave e seguro, que às vezes era feroz e assustador e valia a pena lutar de qualquer maneira. Mas principalmente envolvia decidir que ela merecia ser vista, ser valorizada, ser importante. E uma vez que ela decidiu isso, todo o resto se encaixou. Anos depois, quando seu primeiro empreendimento totalmente legítimo, um projeto de desenvolvimento comunitário em um bairro em dificuldades, começou, ela ficou ao lado de Dante na cerimônia e o observou dar um discurso sobre segundas chances e retribuir. O homem que antes governava pelo medo, agora falava em construir esperança. E ela sabia que eles haviam conseguido. Não totalmente. Ainda havia trabalho a fazer, ainda havia sombras a superar, mas longe o suficiente para que o futuro parecesse brilhante em vez de escuro. Naquela noite, deitada na cama na casa de pedra que agora chamavam de lar, Dante se virou para ela. Nós conseguimos. Ele disse em voz baixa. Estamos conseguindo. Ela corrigiu. Não acabou. Não, mas começou. Isso é algo. Isso é tudo. Ele a beijou e ela o beijou de volta. E do lado de fora da janela, a cidade zumbia com vida. Milhões de pessoas, cada uma com suas próprias histórias, suas próprias lutas, seus próprios momentos de transformação. Ela fora uma delas uma vez, invisível e sozinha, mas não mais. Agora ela era Ella Maroney, estudante, parceira, esposa, construtora de futuros.